Sejam bem-vindos, amigos. Acomode-se e desfrute desta nossa nova história original. A diretora da empresa Aço Invest, Margarida Magalhães, adiava pela terceira vez naquela manhã a assinatura de um contrato, porque as suas mãos tremiam traiçoeiramente, e a razão não eram os números no papel. Dentro de 8 horas, tinha um encontro marcado para o qual não se preparava como uma mulher de negócios com um volume de negócios de centenas de milhões de euros, mas como uma mulher comum que desejava apenas uma coisa: que os seus pais fossem recebidos na nova família com respeito. Ela não suspeitava que essa noite dividiria a sua vida em antes e depois de forma tão abrupta que, mesmo anos depois, se lembraria de cada segundo com uma precisão fotográfica. Margarida tinha 34 anos e alcançou o cargo de diretora sem a proteção de ninguém. Nasceu numa pequena cidade industrial perto de Setúbal, numa família onde o pai passou a vida inteira a trabalhar num torno mecânico e a mãe ensinava física numa escola pública. Nunca houve muito dinheiro em casa, mas havia o principal: honestidade, trabalho árduo e aquela dignidade especial que não se compra com dinheiro nenhum. O pai, Vitor Paulo, costumava repetir à filha desde a infância: só te deves curvar a quem realmente o merece. E não com as costas, mas com respeito. A mãe, Lúcia Santos, acrescentava sua sabedoria a isto: o orgulho não é um defeito, se não impedir de ser uma boa pessoa. Margarida absorveu estas palavras com o leite materno. Estudou com excelentes notas. Entrou na Universidade de Economia em Lisboa sem qualquer cunha. Trabalhou à noite como empregada de mesa para não pedir um cêntimo a mais aos pais, e aos 30 anos liderava a sua própria empresa, que se dedicava ao fornecimento de aço para grandes obras de construção. Conseguiu tudo sozinha, sem um marido patrocinador, sem patronos ricos, sem humilhações ou compromissos com a sua consciência. E isso tornava-a especial entre as mulheres do seu círculo. Não tinha medo de dizer não. Não tinha medo de defender a sua opinião, e muito menos, não tinha medo de ficar em silêncio quando o silêncio era mais eloquente do que quaisquer palavras. Foi precisamente essa força interior que atraiu Tomás Reis, herdeiro de um grande império de construção, um homem educado e culto. Mas, como se viria a descobrir mais tarde, demasiado brando onde era necessária firmeza. Conheceram-se numa exposição do setor há 2 anos. Tomás aproximou-se do seu estande, observou longamente as amostras de aço, e depois confessou honestamente que não tinha vindo pelo aço, mas para conhecer a mulher que explicava com tanta confiança a diferença entre as marcas de aço a investidores com o dobro da sua idade. Margarida riu-se e disse que era a forma mais original de abordagem que já tinha ouvido. O romance desenvolveu-se rapidamente, mas não de forma leviana. Tomás revelou-se atencioso, carinhoso e sabia ouvir. Uma qualidade rara para homens de uma família onde estavam habituados a que fossem eles os ouvidos. 1 ano depois, ele pediu-a em casamento no seu escritório, ajoelhando-se entre as prateleiras com amostras de varões de aço, o que fez Margarida rir e comoveu-a ao mesmo tempo. O casamento foi modesto, por insistência da própria Margarida, que considerava que o luxo ostensivo não substituía a sinceridade dos sentimentos. No casamento estiveram presentes os pais de Tomás, Verônica Nogueira e Henrique Arthur Reis, donos de uma holding de construção com um volume de negócios de vários milhares de milhões de euros. Já no casamento, Margarida notou os primeiros sinais de alarme. Verônica, uma mulher imponente na casa dos 60 anos, com um penteado impecável e maneiras de leoa da alta sociedade, olhava para os pais da noiva com o mesmo olhar com que se observa um móvel inadequado. Vitor Paulo e Lúcia Santos, vestidos com os seus melhores mas modestos fatos, sentiam-se desconfortáveis entre os convidados com roupas de designer e joias que valiam um apartamento. Margarida aproximou-se dos pais, pegou na mão do pai e disse baixinho: "Pai, mãe, vocês são mais valiosos para mim do que todos os diamantes nesta sala. Não liguem aos olhares. Vocês estão aqui por direito, são meus pais e ponto final." A sogra, durante toda a noite, não se aproximou dos pais de Margarida uma única vez, limitando-se a uma saudação formal ao serem apresentados. Margarida atribuiu isso ao nervosismo da mãe do noivo, à diferença de educação, à simples incompatibilidade de caracteres. Havia muitas razões pelas quais as pessoas não se entendem logo à primeira. Ela esperava sinceramente que o tempo pusesse tudo no seu lugar, que as festas conjuntas, os aniversários, a simples proximidade humana derretessem gradualmente aquele gelo. Mas o tempo passava e o frio só aumentava. Verônica encontrava regularmente um pretexto para picar a nora, ora insinuando que uma verdadeira senhora não deveria entender de marcas de aço. "Não é coisa de mulher", dizia ela. Ora perguntava, na presença de convidados, se não era difícil para Margarida conciliar os negócios com os deveres de esposa, colocando na pergunta tanto veneno, que até os convidados mais educados por vezes baixavam os olhos, embaraçados. Margarida mantinha-se firme, nunca fazia cenas,
Não se justificava nem se rebaixava a responder com provocações. Em vez disso, respondia com calma, com dignidade, e por vezes simplesmente sorria e mudava de assunto, mostrando com toda a sua atitude que tais provocações simplesmente não a afetavam. Tomás, infelizmente, raramente tomava o partido da mulher abertamente. Explicava isso dizendo que não queria discutir com a mãe, que ela já era idosa, para que enervá-la, que era preciso ter paciência, que ela acabaria por se acalmar. Margarida compreendia essa posição, mas a cada vez sentia com mais clareza que a paciência do marido não era a sabedoria de um pacificador, mas uma simples falta de vontade de assumir a responsabilidade e defender a sua esposa onde era necessário. O primeiro conflito verdadeiramente sério ocorreu no aniversário de Henrique Arthur, quando Verônica, em voz alta, a mesa cheia de convidados influentes, parceiros de negócios, funcionários da administração municipal e pessoas conhecidas da cidade, declarou que era surpreendente como algumas mulheres conseguiam gerir a casa e o comércio ao mesmo tempo. Provavelmente, em casa delas, já há muito que reina a desordem. Margarida respondeu então, de forma suave mas firme: Verônica, em minha casa está tudo em perfeita ordem, porque sei planear o meu tempo. Já à mesa, por vezes, falta ordem. Mas isso é da responsabilidade da anfitriã. Os convidados sorriram discretamente, e a sogra ficou pálida de raiva, mas calou-se, percebendo que tinha perdido publicamente a troca de farpas. A partir desse dia, Verônica guardou uma aversão verdadeiramente profunda pela nora, embora externamente tentasse manter as aparências. Margarida, por sua vez, depois deste incidente, fortaleceu ainda mais a sua convicção de que nunca, em nenhuma circunstância, permitiria ser humilhada, nem por palavras, nem por insinuações, nem por olhares. Herdara essa qualidade de caráter do pai, que a ensinou durante toda a vida. A dignidade é a única coisa que não se pode tirar a uma pessoa à força. Só se pode entregar voluntariamente. Nunca a entregues. Passaram-se quase 2 anos de vida de casada. Margarida continuou a desenvolver a sua empresa, que sob a sua liderança alcançou o nível nacional de fornecimentos, celebrando contratos com vários grandes construtores em 3 regiões. Entretanto, Tomás ocupava o cargo de diretor adjunto na holding do pai, supervisionando a aquisição de materiais de construção, o que, por sinal, se cruzava frequentemente com a área de atividade da empresa de Margarida, embora oficialmente tentassem não misturar o pessoal com o profissional. Os pais de Margarida viviam modestamente, mas felizes, na sua pequena casa nos arredores da sua cidade natal. Vitor Paulo já estava reformado, mas continuava a fazer biscates como consultor na fábrica onde trabalhou a maior parte da sua vida. Os colegas valorizavam a sua experiência e chamavam-no quando surgiam questões técnicas complexas sobre o equipamento. Lúcia Santos dirigia um pequeno clube de física para crianças sobredotadas no centro cultural local, gratuitamente, simplesmente porque não conseguia viver sem partilhar o seu conhecimento. Margarida visitava regularmente os pais, levava-lhes presentes, ajudava financeiramente, embora eles invariavelmente recusassem o dinheiro, dizendo: temos tudo, vivemos com o suficiente. Na verdade, essa suficiência era bastante modesta, e Margarida compreendia-o perfeitamente, mas respeitava o orgulho dos pais, e não insistia demasiado, encontrando formas alternativas. Ora pagava a reparação do telhado sob o pretexto de uma inspeção de rotina da empresa de gestão do condomínio. Ora enviava cestos de comida supostamente de um programa de parceria da fábrica. Foi nesta atmosfera, exteriormente calma mas com uma tensão interna acumulada, que se preparava o grandioso jantar de família que Verônica organizou para celebrar o 55º aniversário do seu marido, Henrique Arthur. A celebração foi planeada em grande escala. A luxuosa mansão da família Reis nos arredores da cidade, chefes convidados de um restaurante com estrela Michelin, uma orquestra ao vivo, uma lista de convidados com 150 pessoas, toda a elite da cidade, parceiros de negócios, representantes do poder. Margarida, conhecendo o caráter da sogra, hesitou durante muito tempo sobre se deveria convidar os seus pais para esta celebração. Por um lado, os jantares de família pressupunham a presença de toda a família, incluindo os pais de ambos os lados. Era uma tradição estabelecida na família Reis, instituída há muitos anos pela própria Verônica, que sempre enfatizava a importância dos valores familiares em público. Por outro lado, Margarida sentia intuitivamente uma armadilha. Sentia que a sogra estava a preparar algo desagradável. Tomás, quando a esposa abordou o assunto de convidar os pais, reagiu de forma evasiva. Claro, convida-os. Quem os vai proibir? São teus pais. Têm todo o direito de estar presentes. Mas na sua voz não havia aquela firmeza que daria a Margarida a garantia de apoio em caso de conflito. Margarida decidiu arriscar. Não por ingenuidade, mas por uma questão de princípio. Se os seus pais eram dignos de estar presentes em qualquer evento onde ela própria estivesse,
Então nenhuma convenção ou preconceito da sogra deveria impedir isso. Recuar, esconder os pais, envergonhar-se da sua origem significava trair-se a si mesma, trair os valores que precisamente aquelas pessoas lhe tinham incutido. Uma semana antes da celebração, Margarida telefonou aos pais e convidou-os pessoalmente para o aniversário do sogro. Vitor Paulo hesitou no início, sentindo-se desconfortável entre pessoas ricas, mas Margarida insistiu. Pai, vocês são a minha família e ponto final. Foram convidados oficialmente e irão de cabeça erguida. Entretanto, Lúcia Santos já remexia no guarda-roupa os seus poucos vestidos, tentando encontrar algo adequado para um evento tão importante, e na sua voz, Margarida ouvia simultaneamente nervosismo e uma alegria tímida pela antecipação da festa. Poucos dias antes da celebração, Margarida foi pessoalmente à casa dos pais, levou-lhes roupas novas, elegantes, mas escolhidas com bom gosto, sem ostentação excessiva, para não parecer que se envergonhava deles, e tentava vesti-los de ricos. Ela queria sinceramente que os pais se sentissem confortáveis e confiantes, e não como bonecos fantasiados para mostrar aos convidados. Vitor Paulo observou-se longamente ao espelho com o novo fato, e disse baixinho: Obrigado, filha. Mas sabes, a questão não é o fato. A questão é como te veem por dentro, e o fato não vai mudar isso. Estas palavras revelaram-se proféticas. No dia da celebração, Margarida foi buscar os pais pessoalmente, embora pudesse ter enviado um carro com motorista, mas era importante para ela passar aqueles minutos com eles antes da aprovação, apoiá-los moralmente, certificar-se de que estavam calmos. A caminho da mansão dos reis, Lúcia Santos mexia nervosamente na mala, enquanto Vitor Paulo olhava pela janela com uma expressão impenetrável, escondendo a tensão interna por trás da contenção habitual de um homem trabalhador, habituado a lidar com as dificuldades em silêncio. Margarida, olhando para os pais pelo espelho retrovisor, sentia a determinação a crescer no peito. Ela ainda não sabia o que iria acontecer naquela noite, mas uma espécie de intuição interior, apurada por anos de negociações comerciais, e pela capacidade de ler as pessoas, dizia-lhe: hoje vai acontecer algo importante, algo que mudará o equilíbrio de poder nesta família para sempre. E ela estava preparada para isso, preparada como só pode estar uma pessoa que nunca na vida se deixou humilhar, e não tencionava começar precisamente hoje. A mansão dos reis recebeu os convidados com luzes de iluminação, música ao vivo vinda do espaçoso jardim de inverno, e a agitação do pessoal de serviço em impecáveis fatos pretos. À entrada principal, os convidados eram recebidos pelo próprio Henrique Arthur, um homem grande e imponente, de têmporas grisalhas, que Margarida respeitava sinceramente pela sua frontalidade e decência, tão raras no mundo dos grandes negócios. Ele abraçou calorosamente Margarida, apertou a mão a Vitor Paulo e beijou galantemente a mão de Lúcia Santos, o que aliviou um pouco a atmosfera tensa. Verônica apareceu um pouco mais tarde, num luxuoso vestido de noite, coberta de joias cujo valor, segundo as estimativas de Margarida, excedia o rendimento anual de uma pequena empresa. Ela lançou aos pais de Margarida um olhar rápido e avaliador. O mesmo olhar com que se inspeciona um objeto para ver se combina com a decoração, e proferiu uma saudação formal com uma polidez gélida que era mais eloquente do que quaisquer palavras. Os convidados foram sentados em longas mesas, postas com um luxo excepcional. Cristal, talheres de prata, flores exóticas como decoração. Margarida notou que os lugares dela e dos seus pais não estavam no centro da sala, onde se sentavam os convidados importantes e os parceiros de Henrique Arthur, mas mais para a ponta, numa mesa onde foram colocados os convidados menos importantes, na opinião da anfitriã. Este já era o primeiro sinal de alarme, mas Margarida decidiu não dar importância. Podia ser apenas uma coincidência na disposição de um grande número de convidados. O jantar começou de forma cerimoniosa e solene. Fizeram-se brindes ao aniversariante, desejaram-se saúde e prosperidade nos negócios. Os convidados brindavam cerimoniosamente com copos de champanhe de elite. Vitor Paulo, pouco habituado a tanto luxo, mas mantendo a sua dignidade, mantinha educadamente a conversa com os seus vizinhos de mesa, que se revelaram ser o diretor de uma pequena empresa de construção e a sua esposa, pessoas agradáveis e de trato fácil. Lúcia Santos encontrou um tema em comum com uma professora de música, uma parente distante dos reis, e discutiram animadamente os problemas da educação moderna. Margarida, observando os pais de longe, sentaram-na na mesa central ao lado do marido, como o status exigia. Sentiu um alívio. Parecia que a noite estava a correr tranquilamente, sem incidentes. Tomás olhava de vez em quando na direção dos pais da esposa, recebendo um aceno de aprovação de Margarida, que significava está tudo bem. A atmosfera parecia quase festiva, calorosa, e Margarida permitiu-se relaxar um pouco, acreditando que os seus piores receios não se tinham concretizado. No entanto,
A calma era enganadora. Mais ou menos a meio da celebração, quando os convidados já estavam aquecidos pelo bom vinho e pela conversa descontraída, Verônica levantou-se da mesa com a atitude de quem vai fazer um brinde importante. A orquestra, ao seu sinal, parou de tocar. O burburinho de vozes foi diminuindo gradualmente. Todos os olhares se voltaram para a anfitriã da noite, que estava de pé com um copo na mão no centro da sala, iluminada pela luz suave dos candelabros de cristal. Caros convidados, começou ela com aquela solenidade especial na voz que geralmente precede anúncios importantes. Quero dizer algumas palavras sobre os valores familiares que eu e o Henrique Arthur prezamos durante toda a nossa vida em comum. Margarida sentiu um arrepio desagradável percorrer-lhe a espinha. Havia algo de alarmante no tom da sogra. Demasiado artificial, demasiado parecido com o prelúdio de algo desagradável. Verônica continuou a falar sobre a importância da família, das tradições, de como era importante transmitir os valores corretos aos filhos, sobre o status que a família Reis conquistou com anos de trabalho árduo e uma reputação impecável nos círculos empresariais da cidade. Os convidados ouviam atentamente, acenando em sinal de concordância, pois o discurso soava bastante tradicional para eventos deste tipo. Mas depois, como um trovão em céu sereno, a sogra proferiu uma frase que fez reinar um silêncio sepulcral na sala. É por isso, disse ela, percorrendo os presentes com o olhar e parando subitamente na mesa onde estavam sentados os pais de Margarida, que considero inaceitável quando, à mesma mesa que pessoas do nosso círculo, se sentam aqueles que simplesmente não correspondem ao nosso nível. Estes pobres não têm lugar à nossa mesa. Ela disse isto em voz alta, de forma clara, apontando diretamente para Vitor Paulo e Lúcia Santos, que de tão surpreendidos e humilhados, ficaram paralisados nos seus lugares, incapazes de se moverem, sentindo sobre si os olhares de 150 convidados, que se viraram para eles com perplexidade, alguns com compaixão e outros, infelizmente, com uma curiosidade desdenhosa, própria de pessoas ávidas por escândalos públicos. Um silêncio ensurdecedor instalou-se na sala, quebrado apenas pelo leve tilintar do copo que Verônica pousou cuidadosamente na mesa, satisfeita com o efeito produzido. Ela estava de cabeça erguida, claramente confiante na sua justeza, claramente a saborear o momento de triunfo sobre a nora, que há muito sonhava em pôr no seu lugar. Margarida levantou-se lentamente do seu lugar. Todos os olhares estavam agora postos nela, na reação da mulher cujos pais acabavam de ser publicamente humilhados na presença de 150 convidados influentes. Tomás, ao seu lado, olhava desnorteado da mãe para a esposa, claramente sem saber como reagir, paralisado pela sua habitual relutância em entrar em conflito com a mãe. Margarida não fez uma cena, não desatou a chorar, não começou a gritar, não montou a cena dramática que talvez a sogra e parte dos convidados, ávidos por um espetáculo, esperassem ver. Em vez disso, no seu rosto apareceu uma expressão estranha, assustadora pela sua calma, a mesma expressão que surgia durante as negociações comerciais mais difíceis, quando as apostas eram incrivelmente altas e o adversário cometia um erro fatal. Ela aproximou-se lentamente da mesa, onde estavam sentados os seus pais. Inclinou-se para o pai, e em voz baixa, mas de forma a que os convidados mais próximos ouvissem, disse: Pai, mãe, vamos embora. Aqui realmente, não temos mais nada a fazer. Vitor Paulo levantou-se primeiro, endireitando as costas com aquela dignidade que não se compra com dinheiro nenhum nem se tira com humilhação alguma. Lúcia Santos seguiu o marido, tentando não olhar para os presentes, mas também não escondendo os olhos de vergonha, porque, na verdade, não havia nada de que se envergonhar. Margarida virou-se para a sogra, e nesse momento, podia-se ouvir uma mosca a voar na sala. Ela proferiu apenas uma frase, com calma, sem exaltação, sem raiva na voz. E foi precisamente essa calma que deu um peso especial às suas palavras. Verônica acabou de insultar publicamente as pessoas que deram vida à sua nora, que multiplicou a fortuna do seu filho muito mais do que ele poderia sonhar. Lembre-se desta noite. Depois disso, ela virou-se e conduziu os pais para a saída, deixando para trás os convidados chocados, um marido desnorteado e uma sogra triunfante, mas que, como se veria mais tarde, se tinha enganado redondamente. Já no carro, depois de sentar os pais no banco de trás do seu carro de representação, Margarida ligou o motor com mão firme, embora por dentro uma tempestade de emoções a assolasse. Mágoa pelos pais, fúria pela injustiça e, ao mesmo tempo, uma determinação gélida e cristalina, que surge nas pessoas fortes precisamente nos momentos de maior humilhação. Ela olhou para os rostos desnorteados dos pais no espelho retrovisor e proferiu as palavras que definiriam todo o rumo daquela noite. Não se preocupem. Agora vamos a um lugar onde vos receberão como merecem. E acreditem, esta noite ainda vai dar muito que falar nesta cidade, mas por um motivo completamente diferente.
Ela conduziu o carro para a estrada principal que levava ao centro da cidade, para onde se localizava o restaurante mais luxuoso da região. Um estabelecimento onde as reservas eram feitas com meses de antecedência, onde iam governadores e ministros federais, onde a própria Margarida levava apenas os seus parceiros de negócios mais importantes. Ela marcou um número e, esperando a resposta, disse com um tom calmo, mas que não admitia objeções: "Olá, é a Margarida Magalhães. Preciso de uma mesa para 3, imediatamente. A melhor da sala." "Sim, essa mesma. Junto à janela." "Obrigado. Estarei aí em 20 minutos." Atrás, na mansão dos reis, começava um drama completamente diferente, do qual Margarida ainda não suspeitava, mas que já ganhava força de forma inexorável. O restaurante Miradouro Celeste situava-se no último andar de um dos poucos arranha-céus de classe executiva da cidade, e a própria vista panorâmica da cidade noturna, que se abria das janelas panorâmicas da sala, fazia os convidados esquecerem por um momento a agitação da vida cotidiana. Margarida conhecia bem este estabelecimento. Foi aqui que, na altura, assinou o contrato com o maior construtor da região. Foi aqui que trouxe os parceiros estrangeiros, que precisava de impressionar tanto quanto de convencer da fiabilidade da sua empresa. O maitre do hotel, reconhecendo a sua voz ao telefone, recebeu pessoalmente o carro à entrada, e quando Margarida ajudou a mãe a sair e depois o pai, cumprimentou-os com uma vênia respeitosa, como se cumprimentam apenas os convidados mais importantes. "Dona Margarida, está tudo pronto para si. Por favor," disse ele, conduzindo o pequeno grupo através do átrio, decorado com mármore e dourados, até onde, junto à janela panorâmica, já estava uma mesa posta para 3, com vista para toda a cidade noturna, que se espalhava em milhares de luzes lá embaixo. Vitor Paulo, ainda não recuperado da humilhação sofrida, olhava desnorteado à sua volta, sentindo-se claramente desconfortável no meio de tanto luxo depois do que acontecera há apenas uma hora. Lúcia Santos segurava firmemente a mão do marido, como se temesse que uma humilhação semelhante pudesse repetir-se ali. Margarida, notando o estado dos pais, sentou-se ao lado da mãe, pegou-lhe na mão e disse com um calor sincero na voz: "Mãe, pai, olhem para mim. O que aconteceu hoje não tem a ver convosco. Nunca teve a ver convosco. Tem a ver com pessoas que são tão infelizes por dentro, que precisam de humilhar os outros para se sentirem importantes. Vocês são as melhores pessoas que conheço, e esta noite toda esta cidade vai saber o vosso verdadeiro valor." Vitor Paulo olhou para a filha com um olhar longo e perscrutador, o mesmo olhar com que a olhou durante toda a sua vida, desde o primeiro dia em que a pequena Margarida caiu da bicicleta, e em vez de chorar, levantou-se, e cerrando os dentes, continuou a pedalar. "Filha," disse ele baixinho, "não precisas de provar nada a esta cidade. Vivi a minha vida honestamente. Criei uma filha da qual me orgulho mais do que tudo no mundo. O resto é futilidade." Margarida sorriu por entre as lágrimas que teimavam em cair, e apertou com força a mão do pai. O empregado de mesa trouxe o menu, encadernado em pele, com preços que poderiam tirar o fôlego a uma pessoa não familiarizada. Margarida, sem olhar para o menu, pediu o melhor que havia no restaurante: ostras, bife de novilho marmoreado, vinho da coleção pessoal do estabelecimento, sobremesas do chefe que estudou em França. "Mãe, pai, hoje vão comer como merecem comer todos os dias da vossa vida. Não poupem nas emoções, não pensem nos preços. Hoje quero que sintam o que deveriam ter sentido sempre: respeito e cuidado." Enquanto os pais, relaxando gradualmente sob a influência da atmosfera acolhedora, da cozinha requintada e do cuidado sincero da filha, começavam a recuperar do choque sofrido, na mansão dos reis desenrolava-se um cenário completamente diferente. Depois de Margarida e os pais terem abandonado a festa, um silêncio tenso pairou na sala durante alguns minutos, que foi quebrado pelo próprio aniversariante, Henrique Arthur. Ele levantou-se lentamente da mesa, e os presentes, que o conheciam como um homem equilibrado e sensato, habituado a resolver problemas de forma pragmática, viram pela primeira vez em muitos anos uma raiva incontida no seu rosto. "Verônica", disse ele, com uma voz em que ressoava o metal, "o que é que acabaste de fazer?" A sogra, ainda em estado de triunfo pela sua, como lhe parecia, vitória sobre a nora, olhou perplexa para o marido. "Eu apenas disse a verdade, Henrique. Aquelas pessoas não pertencem ao nosso meio. Simplesmente não são do nosso círculo. Não são do nosso círculo." Interrompeu-a Henrique Arthur, elevando a voz, de tal forma que até a orquestra, que já se preparava para voltar a tocar, apressou-se a retirar-se para um canto afastado da sala. "Tu sequer percebes quem acabaste de insultar na frente de todos os nossos parceiros? Tu sequer imaginas de quem é a filha que acabou de sair desta sala?" Verônica franziu o sobrolho, sem entender onde o marido queria chegar. Para ela, Margarida sempre fora apenas uma empresária de médio porte com sorte.
Uma mulher sem a devida origem, que, na sua opinião, tinha enganado o único herdeiro da fortuna da família exclusivamente por dinheiro. Foi nesse preciso momento que se aproximou do aniversariante um dos principais convidados da noite, Arthur Félix Dantas, chefe do maior consórcio de construção da região, parceiro dos reis em vários projetos conjuntos no valor de vários milhares de milhões de euros. Ele levou Henrique Arthur para o lado e, baixando a voz, disse algo que fez o rosto do aniversariante ficar tão pálido que até os convidados que estavam por perto notaram. Henrique, disse Arthur Félix em voz baixa, tu sequer sabes quem é a Margarida Magalhães para o nosso negócio? Tu sequer imaginas o que a tua mulher acabou de fazer? Henrique Arthur olhou desnorteado para o parceiro, sem entender onde ele queria chegar. Para ele, a nora sempre fora apenas a esposa do filho, uma empresária de sucesso, mas nada mais, de forma alguma diretamente ligada aos negócios do consórcio. Do que estás a falar, Arthur? Perguntou ele, sentindo uma ansiedade crescente. A empresa da tua nora, a Aço Invest, é a maior fornecedora de aço para a construção do nosso novo complexo logístico, aquele cujo financiamento acabamos de acordar definitivamente com o governo regional na semana passada. Sem os seus fornecimentos, a obra para dentro de um mês. Não existem fornecedores alternativos com estes volumes e preços na região. Agora imagina que ela se sente insultada e decide rescindir o contrato, disse Dantas, cravando no velho amigo um olhar pesado. Henrique Arthur sentiu o chão a fugir-lhe literalmente debaixo dos pés. Ele, claro, sabia que a nora tinha um negócio, sabia que as coisas lhe corriam bem, mas nunca se aprofundou nos detalhes, considerando-o um assunto de mulher, que não merecia a atenção especial de um homem sério da sua posição. Foi um erro fatal. Queres dizer que a minha mulher acabou de humilhar publicamente os pais da pessoa de quem depende diretamente o sucesso do nosso principal projeto para os próximos 3 anos? Disse Henrique Arthur lentamente. E na sua voz agora soava não apenas raiva, mas um verdadeiro medo animal de um homem de negócios que compreende a dimensão da catástrofe iminente. Dantas apenas acenou silenciosamente, dando a entender que a situação era realmente tão séria quanto se podia imaginar. Voltando para a esposa, que ainda não compreendia o motivo do pânico do marido, Henrique Arthur agarrou-a pelo cotovelo com mais força do que alguma vez se permitira em todos os anos de vida em comum, levando-a para um lado onde os convidados não pudessem ouvir, disse com uma voz sufocada pela fúria. Tu sequer imaginas o que acabaste de fazer? Tu sequer sabes quem é a Margarida na realidade? Verônica, começando a sentir os primeiros sinais de verdadeira ansiedade, ainda assim tentou manter a compostura. O que queres dizer? Ela é uma empresária comum, vende ferro e nada mais. Uma empresária comum? Henrique Arthur sorriu amargamente. Verônica, a empresa dela tem nas mãos todo o nosso projeto logístico. Sem os seus fornecimentos, não perdemos apenas dinheiro. Perdemos a reputação perante o governo regional, perante os investidores, perante todos os que investiram neste projeto, acreditando na nossa palavra. Acabaste de humilhar os pais da pessoa capaz de parar uma obra no valor de vários milhares de milhões de euros com uma única chamada. A cor fugia rapidamente do rosto da sogra à medida que ela ia compreendendo a verdadeira dimensão do erro cometido. Ela sempre percebera Margarida exclusivamente através do prisma da sua origem. Uma rapariga de uma família operária simples, sem contactos, sem um passado sólido, que por acaso agradou ao seu único filho. Nunca lhe passara pela cabeça interessar-se verdadeiramente pela dimensão do negócio da nora, saber os números reais do volume de negócios e dos volumes de fornecimento. Ela preferia viver no mundo confortável dos seus próprios preconceitos, onde a origem era mais importante do que as conquistas reais de uma pessoa. Tomás, que observava esta cena de longe, sentiu pela primeira vez em muito tempo, não a habitual perplexidade perante o conflito entre a mãe e a esposa, mas uma verdadeira e ardente ansiedade pelo destino da sua própria família, tanto no sentido literal como figurado da palavra. Ele percebeu que a mãe acabara de cometer um erro irreparável, e percebeu também que a reação de Margarida a tal humilhação poderia ser absolutamente imprevisível, dado o seu caráter e os seus princípios, que ele tanto valorizava na esposa desde que se conheceram. Ele pegou no telefone e tentou ligar para Margarida, mas o número não estava disponível. Ela simplesmente tinha desligado as notificações, mergulhando completamente no cuidado com os pais. Tomás escreveu uma mensagem. Margarida, perdoa-me pela minha mãe. Eu não sabia que ela era capaz de tal coisa. Por favor, responde. Precisamos de falar. A mensagem ficou sem resposta por mais 1h30, durante a qual Margarida jantou calmamente com os pais, tentando apagar da sua memória a amargura da humilhação sofrida com cuidado e atenção sinceros. Entretanto, na mansão dos reis, Henrique Arthur, compreendendo em toda a sua extensão a dimensão da catástrofe iminente, convocou urgentemente uma reunião de emergência no seu escritório em casa, convidando o filho, o advogado da família e o diretor financeiro da holding.
Precisamos de avaliar imediatamente os riscos, disse ele, passeando nervosamente pelo escritório. Se a Margarida decidir rescindir o contrato, o que perdemos em números? O diretor financeiro, que rapidamente consultou a documentação necessária no seu tablet, ficou pálido ao anunciar os números. Henrique, se os fornecimentos pararem, as sanções contratuais com o governo regional serão de cerca de 400 milhões de euros. Além disso, perdemos a confiança dos investidores, o incumprimento dos prazos de entrega da obra, o que pode levar à perda da licença para participar em futuros programas de construção do Estado. Isso pode custar a reputação da empresa por anos, se não para sempre. O advogado da família, que estudou atentamente as condições do contrato de fornecimento de aço, acrescentou um detalhe ainda mais alarmante. Além disso, o contrato prevê uma cláusula que confere ao fornecedor o direito de rescindir unilateralmente o contrato caso as ações do cliente ou de pessoas a ele associadas causem danos à reputação da empresa fornecedora. Formalmente, se esta humilhação for legalmente considerada um insulto público que prejudica a reputação comercial da Aço Invest, através da associação com a família da sua diretora, podemos ter motivos para temer uma ação judicial por danos morais e de reputação, para além da própria rescisão do contrato. Henrique Arthur levou as mãos à cabeça, sentindo o trabalho de uma vida inteira a desmoronar-se, por causa de uma frase imprudente e snob da sua própria esposa. Como pôde ela ser tão cega? Disse ele baixinho. Como foi possível não se dar ao trabalho de saber com quem estava a lidar antes de abrir a boca? Tomás, que ouvia esta reunião em silêncio, sentiu pela primeira vez em muito tempo uma verdadeira raiva adulta em relação à sua própria mãe. Não apenas irritação com as suas maneiras e snobismo, aos quais já estava habituado e aprender a ignorar, mas uma raiva genuína por os seus preconceitos terem posto em risco não só o negócio do pai, mas, o que era muito mais importante para ele, o seu casamento com a mulher que ele sinceramente amava e respeitava. Ele saiu do escritório e dirigiu-se com passo decidido ao quarto da mãe, onde a encontrou sentada em frente ao espelho, a tirar as joias com as mãos trêmulas. Os primeiros sinais de uma verdadeira consciência do que fizera começavam a transparecer através da sua habitual máscara de arrogância social. Mãe, disse Tomás num tom com que nunca antes lhe falara. Tu sequer percebes o que fizeste hoje? Verônica levantou para o filho os olhos lacrimejantes. Uma visão rara para uma mulher que durante toda a vida controlou cuidadosamente a manifestação de qualquer emoção em público. Eu não sabia, Tomás, juro. Eu não sabia da empresa dela, dos fornecimentos. De nada. Eu pensei que ela era apenas. Apenas quem? Mãe, interrompeu ao filho. Apenas uma rapariga de uma família pobre, indigna do nosso círculo. Tu sequer imaginas quantas vezes a Margarida salvou o nosso negócio com os seus fornecimentos quando os concorrentes falhavam os prazos? Tu sequer sabes que foi precisamente a empresa dela que nos ofereceu as melhores condições em toda a região, quando procurávamos um fornecedor para o projeto logístico? Eu não me interessava pelo lado comercial, confessou Verônica em voz baixa. Sempre me preocupei apenas com a origem, a educação, a que círculo a pessoa pertencia. Cresci numa família onde isso era mais importante do que tudo o resto. A tua educação, mãe, disse Tomás com dureza, ensinou-te a julgar as pessoas pela sua origem e riqueza, em vez de as julgar pelos seus atos e conquistas. E hoje essa educação quase destruiu a nossa família e o negócio do pai ao mesmo tempo. Entretanto, Margarida, que terminava uma sobremesa requintada na companhia dos seus pais gradualmente mais calmos, finalmente pegou no telefone para verificar as mensagens. O ecrã mostrava 12 chamadas não atendidas do marido e várias mensagens com pedidos de desculpa. Ela leu-as com calma, sem pressa, e pousando o telefone, virou-se para o pai com uma pergunta. Pai, lembras-te de me dizeres sempre que a dignidade não se pode tirar à força? Só se pode entregar voluntariamente. Vítor Paulo acenou. Tenciono entregar a minha dignidade voluntariamente. E não permitirei que ninguém, sejam parentes por afinidade ou parceiros de negócios, pense que pode insultar impunemente a minha família só porque tem mais dinheiro ou um apelido mais sonante. Ela pegou no telefone, e em vez de ligar de volta ao marido, marcou o número do seu consultor jurídico, a pessoa com quem trabalhava há muitos anos, e em quem confiava incondicionalmente em todas as questões comerciais complexas. David, boa noite. Desculpe a chamada tardia. Preciso da sua consulta sobre uma questão delicada relacionada com o contrato em vigor para o fornecimento de aço para a holding dos Reis. Enquanto Margarida discutia as subtilezas jurídicas com o consultor, escolhendo cuidadosamente cada palavra e esclarecendo todas as possíveis consequências das suas futuras ações, Vítor Paulo e Lúcia Santos trocaram um olhar de compreensão silenciosa. Eles viam a filha exatamente assim durante toda a sua vida adulta. Calma, controlada, nunca agindo por impulso, mas sempre levando até ao fim o que considerava correto e justo.
A conversa com o advogado durou cerca de 20 minutos, durante os quais Margarida esclareceu todos os detalhes das obrigações contratuais, as possíveis sanções para ambas as partes em caso de rescisão do contrato, bem como a qualificação jurídica do incidente ocorrido do ponto de vista do dano à reputação da sua empresa, através da humilhação pública de membros da sua família na presença de numerosos parceiros de negócios e representantes do poder. Portanto, resumiu Margarida após terminar a conversa, dirigindo-se mais a si mesma do que aos pais. Tenho de facto o direito legal de rescindir o contrato unilateralmente, invocando danos à reputação. Além disso, com a devida formalização, posso pedir uma indemnização por danos morais, uma vez que o incidente ocorreu na presença de muitas testemunhas, incluindo representantes da administração regional. Lúcia Santos tocou delicadamente no braço da filha. Margarida, filha, e o teu casamento? Tu amas o Tomás, eu vejo. Margarida olhou para a mãe com um olhar longo e pensativo. Mãe, eu amo realmente o Tomás. Mas a noite de hoje mostrou-me uma coisa muito importante. Quão profundamente enraizados estão os preconceitos nesta família, e o quão disposto ou não está o meu marido a defender a sua esposa e os seus pais de tais humilhações. Antes de tomar uma decisão sobre a rescisão do contrato, quero primeiro perceber se o Tomás está realmente disposto a ficar do meu lado nesta situação, ou se ele, como de costume, tentará suavizar as coisas para preservar uma aparente paz familiar. Nesse momento, o telefone de Margarida tocou novamente. Desta vez não era uma chamada não atendida, mas uma chamada direta de Tomás, que tentava insistentemente falar com ela há mais de uma hora. Margarida olhou para o ecrã, hesitou por um segundo, e depois atendeu, colocando a chamada em alta voz para que os pais pudessem ouvir a conversa. Margarida. A voz do marido soava simultaneamente ansiosa e culpada. Por favor, perdoa-me pelo que a minha mãe fez. Não sei o que lhe deu. Foi horrível, inadmissível. Eu próprio estou em choque com o que aconteceu. Margarida ouvia com calma, sem interromper, dando ao marido a oportunidade de se expressar completamente antes de formular a sua própria resposta. Tomás, disse ela finalmente com o mesmo tom sereno e desprovido de emoção que usava durante as negociações comerciais mais tensas. A questão não é o que a tua mãe fez. A questão é o que tu fizeste no momento em que isso aconteceu. Tentaste sequer parar, lá no local, defender os meus pais publicamente na frente de todos os convidados, em vez de observares silenciosamente a sua humilhação? Do outro lado da linha fez-se uma pausa pesada. Tomás claramente não encontrava o que responder, porque a resposta honesta seria desfavorável para ele. Margarida. Eu fiquei desnorteado. Não esperava tal reviravolta dos acontecimentos. Começou ele a justificar-se. Mas Margarida interrompeu-o suavemente. Tomás, eu compreendo que tenhas ficado desnorteado, mas é precisamente nesses momentos, quando é mais fácil ficar desnorteado, que se testa a verdadeira força de caráter e a verdadeira lealdade à família. Tu escolheste o silêncio. O teu pai, por sinal, escolheu uma reação completamente diferente. Ele ficou furioso com o ato da tua mãe, porque percebeu imediatamente a verdadeira dimensão do problema que ela criou. Que dimensão do problema queres dizer? Perguntou Tomás cautelosamente, sentindo que a conversa se dirigia para uma direção que não lhe agradava de todo. Margarida permitiu-se um sorriso quase imperceptível antes de responder. Tomás, a tua mãe acabou de humilhar publicamente os pais da diretora da empresa, que é a única fornecedora de aço para o vosso projeto logístico no valor de vários milhares de milhões de euros. Suponho que o teu pai já te tenha explicado as consequências de tal humilhação para a reputação comercial da holding. O silêncio do outro lado da linha tornou-se ainda mais eloquente do que quaisquer palavras. Finalmente, Tomás disse em voz baixa. Sim, o pai já explicou tudo. Margarida, por favor, diz-me que não vais rescindir o contrato por causa desta situação. Isso destruirá não só o negócio do pai, mas também colocará em risco centenas de postos de trabalho, todo o projeto em que foram investidos anos de trabalho e milhares de milhões de investidos. Margarida respirou fundo antes de responder. Este momento era decisivo, e ela compreendia-o perfeitamente. Tomás, tomei uma decisão comercial relativamente ao contrato separadamente do nosso casamento. Ambas as coisas são importantes para mim, mas não devem e não serão misturadas. No que diz respeito ao contrato, estou disposta a discutir a continuação da cooperação, mas apenas com a condição de que a tua mãe peça desculpas públicas aos meus pais, e precisamente onde a ofensa foi cometida, na presença dos mesmos convidados que testemunharam essa humilhação. E quanto ao nosso casamento, continuou ela após uma breve pausa, essa é uma questão separada e muito mais complexa, que requer uma conversa séria entre nós, sem a pressão dos interesses comerciais da tua família. Não quero tomar decisões precipitadas sob a influência das emoções de hoje, mas também não pretendo fingir que nada aconteceu.
O teu silêncio num momento crítico mostrou-me algo importante sobre a nossa relação e preciso de pensar nisso cuidadosamente. Tomás tentou objetar algo, mas Margarida, de forma suave mas firme, terminou a conversa. Tomás, agora estou com os meus pais, e a minha prioridade é garantir que eles se sintam bem depois da humilhação sofrida. Falaremos sobre tudo o resto amanhã, de cabeça fria, sem pressa nem emoções. Boa noite. Ela desligou a chamada antes que o marido pudesse responder e virou-se para os pais, que observavam esta conversa com admiração silenciosa pela sua contenção e sangue frio. Filha, disse Vítor Paulo em voz baixa, sempre soubeste aguentar um golpe melhor do que qualquer pessoa que conheço. Mas lembra-te, qualquer que seja a decisão que tomes em relação ao casamento, eu e a tua mãe apoiar-te-emos incondicionalmente. Lúcia Santos acenou em concordância, apertando com força a mão da filha em sinal de apoio materno e amor incondicional. Entretanto, ao regressar à mansão dos Reis após o fim da conversa telefônica, Tomás encontrou o pai e a mãe num estado de tenso confronto. Henrique Arthur exigia que a esposa escrevesse imediatamente uma carta de desculpas, enquanto Verônica, ainda agarrada aos restos do seu próprio orgulho, tentava encontrar uma solução de compromisso que não implicasse o reconhecimento total da sua culpa. Henrique, não posso simplesmente humilhar-me publicamente perante os criados, perante aquelas pessoas, tentava ela argumentar, usando o seu habitual léxico snob, mesmo no momento em que o seu próprio futuro e a reputação da família estavam por um fio. Talvez encontremos outra forma de resolver o problema? Henrique Arthur olhou para a esposa com uma expressão em que se misturavam desapontamento, cansaço e os restos de um afeto de muitos anos pela mulher com quem viveu mais de 30 anos. Verônica, disse ele cansado, essas pessoas, como lhes chamas, revelaram-se ser os pais da mulher de quem depende o futuro do nosso negócio, da nossa família, do nosso neto, que talvez cuidemos daqui a 1 ou 2 anos, se o Tomás e a Margarida mantiverem o casamento. O teu orgulho hoje quase destruiu tudo o que construímos durante décadas. E as desculpas são o mínimo que pode, pelo menos parcialmente, corrigir a situação. Embora eu tema que possa não ser suficiente, Tomás, entrando nesta tensa conversa dos pais, acrescentou a sua própria porção de amarga verdade. Mãe, a Margarida disse-me que está disposta a discutir a continuação da cooperação apenas com a condição de que peças desculpas públicas aos pais dela. E precisamente na presença dos mesmos convidados. E isso não é tudo. Ela está a considerar separadamente a questão do nosso casamento, pois o meu silêncio esta noite desiludiu-a profundamente. Verônica ficou ainda mais pálida, começando a perceber que o seu ato imprudente poderia custar ao filho não apenas um casamento bem-sucedido, mas também uma família plena e feliz. A noite foi inquieta para todos os participantes deste dramático serão. Margarida levou os pais a casa, certificando-se pessoalmente de que estavam confortavelmente instalados e emocionalmente recuperados do choque sofrido, e depois regressou ao seu próprio apartamento, onde Tomás a esperava, na esperança de continuar a conversa, mas encontrou em vez disso a decisão firme, embora educada, da esposa de adiar a discussão para amanhã, quando as emoções se tivessem acalmado e a razão pudesse avaliar com clareza toda a situação. De manhã, Margarida acordou com uma clara compreensão dos passos a dar. Ligou novamente ao seu consultor jurídico para definir a estratégia de ação, enquanto paralelamente ponderava sobre o que fazer com o seu próprio casamento, que apesar da profunda desilusão vivida na véspera, ainda não estava disposta a destruir precipitadamente sem uma conversa séria e adulta com o marido sobre o futuro da sua vida em comum. Tomás, por sua vez, também passou uma noite em claro, a refletir sobre o seu próprio comportamento, sobre as palavras da esposa acerca do teste de caráter num momento crítico, e sobre o facto de que, pela primeira vez na vida, teria de fazer uma escolha verdadeiramente difícil, entre a lealdade cega a uma mãe autoritária e a proteção da mulher que sinceramente amava e respeitava mais do que estava disposto a admitir a si mesmo anteriormente. Henrique Arthur, por sua vez, passou a noite inteira no escritório, a ligar para os parceiros, a tentar avaliar a real dimensão dos danos à reputação e a desenvolver um plano de ação capaz de minimizar as possíveis consequências financeiras e comerciais do ato imprudente da sua esposa. Ele compreendia que o destino de um dos maiores projetos da sua vida dependia agora literalmente da disposição da nora para perdoar as ofensas infligidas e continuar a cooperação comercial nas mesmas condições. Verônica, por sua vez, pela primeira vez em muitas décadas da sua vida, deparou-se com a necessidade de reavaliar verdadeiramente as suas próprias convicções e preconceitos, que carregava desde a infância, educada numa família onde o status e a origem eram sempre colocados acima das qualidades humanas e das conquistas reais de uma pessoa. Esta noite tornou-se para ela um momento de dolorosa reavaliação interna de valores, cujo resultado seria visto muito em breve. A manhã do dia seguinte amanheceu surpreendentemente clara e gélida. Um tempo raro para esta época do ano,
como se a própria natureza quisesse sublinhar o contraste entre a tempestade de ontem nas relações humanas e a clareza transparente de hoje, que estava prestes a reinar nesta complicada história de família. Margarida acordou cedo, muito antes do despertador tocar. E a primeira coisa que fez foi ligar ao seu advogado para confirmar os detalhes finais do parecer jurídico que pretendia usar na conversa que se avizinhava. David Neves, o advogado com quem Margarida colaborava há mais de 7 anos, e em quem confiava como em si mesma, confirmou simultaneamente os seus receios e suposições. O contrato de fornecimento de aço continha de facto uma cláusula sobre riscos de reputação, que dava ao fornecedor o direito de rescindir unilateralmente o acordo em caso de dano à reputação comercial, através de ações públicas do cliente ou de pessoas a ele afiliadas. Além disso, o advogado descobriu outro detalhe em que Margarida não tinha pensado antes. O contrato continha uma cláusula de sanções no valor de 15% do valor total do contrato em caso de rescisão unilateral por culpa do cliente, o que, dada a escala do projeto, representava uma soma de centenas de milhões de euros. Dona Margarida, disse o advogado no seu habitual tom contido e profissional, tem de facto todos os fundamentos jurídicos para rescindir o contrato e exigir uma indemnização. No entanto, antes de tomar decisões finais, recomendaria que ponderasse outros cenários possíveis. Por exemplo, usar esta posição jurídica não para destruir a cooperação comercial, mas para fortalecer as suas próprias posições nas negociações, se considerar que essa é uma solução mais vantajosa a longo prazo. Margarida refletiu sobre estas palavras, olhando pela janela do seu apartamento para a cidade que despertava. Ela compreendia perfeitamente que a rescisão do contrato causaria um sério golpe não só na holding dos Reis, mas também na reputação da sua própria empresa como um parceiro de negócios fiável, capaz de negligenciar interesses comerciais de longo prazo por causa de mágoas pessoais. Por outro lado, ela nunca, em nenhuma circunstância, tencionava fingir que a humilhação sofrida pelos seus pais ontem podia ser simplesmente esquecida e atribuída a um lamentável mal-entendido. Foi nesse preciso momento, enquanto Margarida ponderava todas as opções possíveis, que Tomás lhe ligou. Desta vez, não com desculpas, mas com uma proposta concreta que, segundo ele, amadureceu completamente durante a sua noite em claro de intensas reflexões. Margarida, começou ele, e na sua voz, pela primeira vez em muito tempo, soava uma verdadeira e madura determinação, e não a habitual perplexidade. Quero que saibas. Passei a noite inteira a pensar no que disseste ontem sobre o teste de caráter num momento crítico. E percebi que tens toda a razão. Falhei-te ontem. Falhei aos teus pais. E não tenciono repetir esse erro. Margarida ouvia atentamente, sem interromper, esperando para ver onde levaria este monólogo inesperadamente decidido do marido. Falei com o meu pai hoje de manhã, continuou Tomás, e chegamos juntos à decisão de que a mãe deve pedir desculpas públicas aos teus pais. E precisamente no formato que sugeriste, na presença das mesmas pessoas que testemunharam a humilhação. Mas isso não é tudo, Margarida. Quero que saibas. Independentemente do que decidas fazer com o contrato comercial, estou disposto a lutar pelo nosso casamento, se me deres mais uma oportunidade de mostrar que sou capaz de defender a minha família como devia ter feito ontem. Margarida sentiu algo semelhante a uma cautelosa esperança agitar-se no peito. Embora tentasse não se entregar às emoções demasiado depressa, lembrando-se das lições do passado sobre como as palavras e as intenções nem sempre coincidem com as ações reais a longo prazo. Tomás, respondeu ela com calma, aprecio as tuas palavras, e é importante para mim que tenhas tomado consciência do que aconteceu. Mas as desculpas da tua mãe devem ser verdadeiramente sinceras, e não uma concessão formal para salvar o negócio do teu pai. Caso contrário, será apenas uma nova humilhação, só que desta vez disfarçada de reconciliação. Tendo combinado que o encontro de reconciliação ocorreria nesse mesmo dia, na mesma mansão onde ocorrera o incidente inicial, mas num círculo mais restrito, apenas a família, sem convidados ou parceiros externos, Margarida foi ter com os pais para os preparar para a conversa que se avizinhava e garantir que estavam dispostos a aceitar tais desculpas, se estas se revelassem realmente sinceras. Vítor Paulo, depois de ouvir a filha, reagiu com a sua habitual sabedoria calma. Filha, as desculpas são boas, mas não anulam o que aconteceu. As pessoas que realmente respeitam os outros não se permitem tais declarações desde o início, independentemente da origem do seu interlocutor. Estou disposto a ouvir essa mulher, mas não esperes que eu finja que nada aconteceu. Lúcia Santos estava mais inclinada à reconciliação, embora também mantivesse uma certa cautela. Margarida, se para salvar o teu casamento é preciso ouvir as desculpas dessa mulher, nós ouviremos. Mas tens razão, filha. As desculpas devem ser genuínas, e não um espetáculo para salvar o negócio. Ao almoço desse mesmo dia, a família reuniu-se na mansão dos Reis, desta vez sem as decorações luxuosas e a multidão de convidados,
mas num círculo familiar restrito, na modesta mas acolhedora sala de estar, onde geralmente ocorriam os encontros familiares verdadeiramente pessoais e informais. A atmosfera estava tensa, mas desprovida da teatralidade pública que reinara na noite anterior durante a grandiosa celebração. Verônica, ao entrar na sala, parecia completamente diferente do que na véspera, sem as joias luxuosas, com um vestido simples e modesto, com um rosto desprovido da sua habitual arrogância e autoconfiança. Ela aproximou-se de Vítor Paulo e Lúcia Santos e, respirando fundo, proferiu as palavras que, a julgar pela sua voz, lhe custaram realmente um grande esforço interior. Vítor Paulo, Lúcia Santos, quero apresentar-vos as minhas sinceras desculpas pelo meu comportamento de ontem. O que eu disse foi inadmissível, cruel e absolutamente injusto. Julguei-vos exclusivamente pela aparência, sem sequer tentar conhecer-vos como pessoas. E esse foi o meu erro profundo e imperdoável. Ela calou-se por um momento, ganhando coragem, e depois continuou. E nesse momento, pela primeira vez, soaram na sua voz notas de arrependimento sincero, e não apenas frases formais decoradas. Cresci numa família onde o status e a origem eram sempre colocados acima de tudo, onde me ensinaram a julgar as pessoas pela sua riqueza, e não pelo seu caráter e pelas suas ações. Esta é uma educação errada, e carreguei esses preconceitos durante toda a minha vida, sem sequer pensar em quanta dor e injustiça eles causam às pessoas à minha volta. Ontem, causei-vos uma dor profunda, e lamento sinceramente. Vítor Paulo ouvia atentamente estas palavras, estudando o rosto da mulher à sua frente, tentando perceber quão sincero era este arrependimento, ou se era apenas mais uma máscara social, usada para salvar os interesses comerciais da família. Finalmente, ele disse: Verônica, aceito as suas desculpas, mas permita-me dizer-lhe algo importante, algo que ensinei à minha filha durante toda a sua vida. A dignidade de uma pessoa não se mede pela espessura da sua carteira ou pelo número de zeros na sua conta bancária. Mede-se pela forma como uma pessoa trata os outros, independentemente da sua posição na sociedade. Espero que aprenda esta lição não só com palavras, mas também com atos. Margarida, que observava esta cena de lado, sentiu a tensão interna a aliviar-se gradualmente. Ela via nos olhos da sogra uma verdadeira mudança. Embora compreendesse que preconceitos tão profundamente enraizados não desaparecem de um dia para o outro, e que seria preciso tempo para se certificar da sinceridade e durabilidade dessas mudanças. Foi nesse preciso momento, quando parecia que a reconciliação tinha sido alcançada e o conflito familiar se aproximava da sua conclusão lógica, que aconteceu algo completamente inesperado, algo que mudou completamente o contexto de toda a história, e revelou a verdade que ninguém dos presentes suspeitava, incluindo a própria Margarida. Henrique Arthur entrou na sala com uma pasta de documentos nas mãos, e uma expressão facial em que se misturavam excitação, incerteza, e uma estranha e inexplicável determinação. Antes de continuarmos esta conversa, disse ele, dirigindo-se a todos os presentes, tenho de dizer algo importante que diz respeito diretamente a toda esta situação, e que escondi durante muitos anos, considerando-o um assunto do passado distante, sem importância para o presente. Todos os presentes olharam para ele com surpresa, sem entender onde o dono da casa queria chegar. Henrique Arthur respirou fundo e continuou. Vítor Paulo, quero perguntar-lhe, o senhor trabalhou na fábrica de maquinaria pesada em Setúbal no final dos anos 80, certo? Como torneiro, se não me engano? Vítor Paulo acenou, surpreendido, sem entender onde o seu interlocutor queria chegar. Sim, está correto. Trabalhei lá a maior parte da minha vida profissional. Por que pergunta? Henrique Arthur abriu a pasta que trouxera e tirou dela uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, que estendeu a Vítor Paulo com a mão a tremer de emoção. Na fotografia estavam retratados vários homens jovens em fato de macaco, de pé junto a um torno. E entre eles, Vítor Paulo reconheceu-se sem dificuldade, consideravelmente mais jovem, bem como o seu antigo colega e amigo próximo da oficina, com quem trabalhou lado a lado durante vários anos, antes de este se transferir para outra empresa, e a ligação entre eles se ter perdido gradualmente devido às circunstâncias da vida. Este é o Nuno Simão Reis, o meu pai, disse Henrique Arthur em voz baixa, apontando para a fotografia. Ele contou-me uma história que me lembro desde criança. Uma história sobre como um jovem operário chamado Vítor lhe salvou a vida na fábrica, quando uma máquina avariada quase o aleijou mortalmente. O meu pai, até ao fim dos seus dias, considerou esse homem o seu salvador, e dizia que lhe devia literalmente tudo o que lhe aconteceu depois, os longos anos de vida ao lado dos seus entes queridos, que poderia não ter visto se não fosse aquela reação instantânea, e a determinação de um operário que, até então, lhe era completamente desconhecido. Um silêncio mortal instalou-se na sala. Vítor Paulo olhava para a fotografia, e nos seus olhos, gradualmente, surgia o reconhecimento. A recordação de um antigo incidente na fábrica,
sobre o qual nunca falou muito, nem mesmo a sua própria família, considerando-o um episódio de trabalho comum, como tantos outros que aconteciam na produção, onde a segurança no trabalho por vezes deixava a desejar. Nuno, disse Vitor Paulo lentamente, perscrutando o rosto na fotografia. O Nuno Reis. Claro, lembro-me perfeitamente dele. Trabalhamos lado a lado durante quase 3 anos, antes de ele se transferir para a fábrica noutra cidade. Então, o senhor é o filho dele. Henrique Arthur acenou. E nos seus olhos brilharam lágrimas teimosas. Uma visão rara para um homem da sua posição. Habituado à contenção na manifestação de emoções. O meu pai contou-me essa história inúmeras vezes, continuou ele com a voz embargada. Ele dizia sempre que o homem que lhe salvou a vida era um exemplo notável de verdadeira dignidade e coragem operária, despretensioso, que não exigia gratidão, apenas um homem honesto e decente que fez o que tinha de ser feito num momento crítico, sem pensar na sua própria segurança. O meu pai tentou encontrá-lo anos mais tarde, para o agradecer devidamente, mas a ligação perdeu-se depois das mudanças e da troca de emprego. E depois o meu pai faleceu há 5 anos, sem nunca o ter encontrado novamente. Margarida, que ouvia esta narrativa inesperada com um espanto crescente, sentiu um nó na garganta a formar-se devido às emoções que a avassalavam. Nunca antes ouvira esta história do pai. Vitor Paulo, como sempre, mantinha modestamente em silêncio o seu próprio heroísmo, considerando-o um ato comum de uma pessoa decente, que não merecia menção especial. Pai, disse-la comme à votre émula. Por que nunca me contaste isto? Vitor Paulo encolheu os ombros, embaraçado. Filha, foi há tanto tempo, e para ser sincero nunca considerei esse incidente algo de especial. Qualquer pessoa decente teria agido da mesma forma no meu lugar. É estranho como o destino uniu as nossas famílias de uma forma tão surpreendente depois de tantos anos. Henrique Arthur, ainda a segurar a fotografia nas mãos, virou-se para a esposa, e no seu olhar lia-se uma amargura profunda misturada com a consciência da cruel ironia da situação. Verônica, tu sequer percebes a amarga ironia do destino que aconteceu ontem? Humilhaste publicamente o homem graças a cuja coragem eu sequer nasci. O homem que salvou a vida do meu pai, e que, portanto, indiretamente, me deu a vida a mim também. Verônica, ao ouvir estas palavras, ficou tão pálida que teve de se sentar na cadeira mais próxima, sentindo o chão a fugir-lhe literalmente debaixo dos pés com a consciência da verdadeira dimensão do erro cometido na véspera. Ela olhava para Vitor Paulo com os olhos arregalados, nos quais agora se lia não apenas vergonha, mas um verdadeiro e profundo horror pelo que fizera. Eu não sabia, sussurrou ela com a voz sufocada. Henrique, por que nunca me contaste esta história antes? Henrique Arthur suspirou, cansado. Eu contei-te há muitos anos, no início do nosso casamento. Mas, aparentemente, para ti foi apenas uma lenda familiar comovente, sem importância prática, e não um lembrete de que a verdadeira dignidade de uma pessoa não depende da sua posição social. Vitor Paulo, ainda a segurar a fotografia antiga nas mãos, olhou para Verônica com uma expressão em que se misturavam a compreensão da natureza humana e a firmeza de princípios de um homem que nunca se permitiu ser vingativo ou sentir regozijo, mesmo quando as circunstâncias lhe davam todo o direito moral para tal. Verônica, disse ele com calma. O destino por vezes ensina-nos lições surpreendentes precisamente quando menos esperamos. Espero que esta lição fique consigo por muito tempo, independentemente de quem estivesse ligado a esta história. Eu ou qualquer outra pessoa no meu lugar. A dignidade de uma pessoa não depende de quem ele salva ou beneficia. Define-se pela forma como tratamos as pessoas todos os dias, independentemente das circunstâncias e das ligações. Margarida, que observava esta cena, sentiu uma onda de emoções complexas e contraditórias a subir dentro de si. Orgulho pelo pai, cuja verdadeira nobreza se revelou em circunstâncias tão inesperadas, décadas após o próprio evento. Amargura pela consciência de quão acidental foi esta ligação, capaz agora de mudar a atitude da sogra em relação aos seus pais não graças aos méritos destes, mas graças a um incidente antigo de que eles já nem se lembravam. E, ao mesmo tempo, uma clara compreensão de que tal mudança de atitude, baseada apenas nesta descoberta, não resolvia os problemas fundamentais de preconceito e snobismo enraizados na visão do mundo da sua sogra. Foi por isso que, quando Verônica, ainda chocada com o que ouvira, se virou para ela com a clara intenção de proferir mais um pedido de desculpas, agora reforçado pelo novo conhecimento sobre o passado heróico do seu pai, Margarida levantou a mão com determinação, interrompendo esse impulso. Verônica, disse ela com uma voz firme, e que não admitia objeções. Antes que continue, quero esclarecer uma coisa importante. O facto de o meu pai estar ligado à sua família de uma forma tão surpreendente é apenas uma coincidência, uma feliz coincidência que não deve alterar a essência da humilhação de ontem. Os meus pais merecem respeito não porque o meu pai salvou a vida do seu sogro há muito tempo,
mas porque são pessoas honestas e decentes, que me criaram numa atmosfera de dignidade e justiça, independentemente da situação material da nossa família. Ela fez uma pausa, olhando para os presentes, antes de continuar. Se esta fotografia nunca tivesse aparecido, se não houvesse esta ligação surpreendente entre as nossas famílias, os meus pais mereceriam exatamente o mesmo respeito que qualquer pessoa honesta e trabalhadora merece, independentemente da sua origem e riqueza. E espero sinceramente que aprenda esta lição não porque o destino lhe apresentou um lembrete tão dramático da dignidade humana, mas porque realmente reavaliará as suas opiniões sobre como se deve tratar as pessoas. Um silêncio profundo e reflexivo instalou-se na sala. Verônica, ainda pálida com o choque, acenou lentamente, e nos seus olhos lia-se agora algo que Margarida nunca antes notara naquela mulher autoritária e autoconfiante. Uma humildade sincera e profunda perante os seus próprios equívocos. Tem razão, Margarida, disse ela em voz baixa, dirigindo-se pela primeira vez a Nora pelo nome, sem a sua habitual formalidade fria. Eu devia ter aprendido a respeitar as pessoas, independentemente das circunstâncias, e não graças a uma feliz coincidência do destino. Prometo-lhe que esta lição ficará comigo para sempre, independentemente de como se desenrolarem as nossas futuras relações. Tomás, que estava ao lado da esposa, e observava em silêncio toda esta dramática conversa, pegou na mão de Margarida, e disse em voz baixa, mas firme: Margarida, agora vês o que sempre te disse sobre o meu pai. Ele é um homem de honra, capaz de reconhecer os seus próprios erros e os dos seus entes queridos quando a justiça o exige. Orgulho-me de pertencer a esta família, mas orgulho-me ainda mais de que te tenhas tornado parte da minha vida, apesar de todas as dificuldades que tivemos de atravessar. Margarida olhou para o marido com um olhar longo e perscrutador, recordando os acontecimentos das últimas 24 horas. A humilhação pública dos seus pais, a sua própria firmeza e sangue frio no momento crítico, as reflexões noturnas sobre o destino do seu casamento, a reviravolta inesperada com a história da vida salva. E, finalmente, esta cena de arrependimento genuíno, embora tardio, da sua sogra. Ela compreendia que ainda tinha pela frente uma conversa séria e adulta com o marido sobre o futuro da sua relação, sobre a confiança que fora seriamente abalada pelo seu silêncio de ontem no momento crítico, mas ao mesmo tempo sentia que o seu casamento tinha de facto uma oportunidade de recuperação, se ambos os cônjuges estivessem dispostos a trabalhar honestamente nos problemas que surgiram. Tomás, disse ela finalmente, o caminho para a verdadeira confiança é longo, e a noite de ontem testou seriamente a nossa relação. Mas vejo que hoje estás realmente a tentar mudar, realmente disposto a defender a nossa família como devias ter feito ontem. Dá-me tempo para me certificar de que isto não é apenas um impulso temporário sob a influência das circunstâncias, mas uma verdadeira e profunda mudança no teu caráter. Entretanto, a conversa sobre o contrato comercial entre as empresas também encontrou a sua resolução, embora não a que Margarida inicialmente previra quando considerou a possibilidade de uma rescisão unilateral do acordo. Após as desculpas, aparentemente sinceras, da sogra e a consciência da verdadeira dimensão da história, Margarida decidiu continuar a cooperação comercial com a holding dos Reis, mas em condições revistas, que incluíam garantias adicionais de tratamento respeitoso por parte do cliente, para com a sua empresa, e para com ela pessoalmente como líder da empresa. Henrique Arthur, sentindo uma profunda gratidão por tal decisão da nora, supervisionou pessoalmente a alteração do contrato, acrescentando uma cláusula sobre a inadmissibilidade de qualquer forma de discriminação ou tratamento desrespeitoso para com os representantes da empresa fornecedora em quaisquer eventos relacionados com a implementação do projeto conjunto, sob pena de rescisão imediata do acordo sem direito à indemnização por parte do cliente. Vitor Paulo e Lúcia Santos, ao saberem da inesperada reviravolta dos acontecimentos relacionada com a antiga história na fábrica, reagiram a esta descoberta com a sua habitual modéstia e sabedoria. Sabes, filha, disse Vitor Paulo na noite desse mesmo dia, quando a família finalmente regressou à casa após a visita cheia de acontecimentos à mansão dos Reis. A vida por vezes ensina-nos lições surpreendentes precisamente quando menos esperamos. Mas lembra-te sempre, o que aconteceu há muitos anos na fábrica não nos torna, a mim e a tua mãe, mais dignos de respeito do que éramos ontem, quando aquela mulher nos insultou à mesa. A dignidade de uma pessoa não depende de coincidências do destino. Margarida abraçou o pai com força, sentindo uma profunda gratidão pela sabedoria que ele lhe incutiu ao longo de toda a sua vida. Pai, disse ela em voz baixa, tens razão, como sempre, mas estou feliz por a justiça ter prevalecido, ainda que de uma forma tão inesperada. O mais importante agora é tirar as lições certas de toda esta história e seguir em frente, construindo relações baseadas no verdadeiro respeito mútuo, e não em coincidências e compromissos forçados. A família tinha pela frente um longo caminho de recuperação da confiança,
entre todos os participantes desta dramática história. E Margarida compreendia perfeitamente que o verdadeiro teste à sinceridade das mudanças ocorridas estava para vir, na vida cotidiana, e não nas palavras proferidas no momento de choque. Passaram-se cerca de 3 semanas desde aquela noite memorável, em que uma fotografia antiga virou do avesso as percepções habituais de todos os participantes deste drama familiar. Margarida, regressando ao seu ritmo de trabalho habitual, mergulhou de cabeça nos assuntos da empresa, onde precisamente nessa altura começava a preparação para uma expansão em larga escala das capacidades de produção, a abertura de um segundo nó logístico na região vizinha, negociações com novos fornecedores de matérias-primas e a contratação de pessoal adicional. O trabalho sempre fora para ela uma espécie de âncora, ajudando-a a manter o equilíbrio interior em períodos de turbulência emocional. E agora, no meio da agitação habitual de reuniões de negócios e relatórios, ela recuperava gradualmente do estresse vivido. A relação com Tomás desenvolvia-se lentamente, mas, para surpresa da própria Margarida, numa direção globalmente positiva. O marido tinha realmente mudado, não de forma abrupta ou ostensiva, mas gradualmente, passo a passo, demonstrando a firmeza de caráter que tanto lhe faltara antes. Começou a acompanhar a esposa com mais frequência aos encontros familiares com os pais dela, interessava-se pelos detalhes do seu negócio, fazia perguntas não por cortesia, mas por um desejo sincero de compreender o que ela fazia exatamente, e quão importante era o seu trabalho, não só para o orçamento familiar, mas também para a sua própria autorrealização. Uma noite, enquanto jantavam sozinhos em casa, Tomás pousou o garfo e disse: Margarida, tenho pensado muito nas últimas semanas naquela conversa, em que disseste que os momentos críticos testam o verdadeiro caráter de uma pessoa. Quero que saibas, inscrevi-me num curso de gestão de conflitos que um conhecido coach de negócios da nossa cidade está a dar. É importante para mim aprender a reagir corretamente em situações semelhantes, e não ficar perdido como fiz naquela noite. Margarida olhou para o marido com genuína surpresa. Tal iniciativa era inesperada para uma pessoa que durante toda a vida evitou qualquer forma de confronto público, preferindo apagar os conflitos com uma retirada silenciosa do problema. Isso é um passo realmente sério, Tomás, respondeu ela com cautela. Aprecio o teu desejo de mudar, mas lembra-te, as mudanças não são necessárias para me provares alguma coisa, mas para que tu próprio te tornes uma pessoa mais completa, capaz de defender os teus princípios e os teus entes queridos, independentemente das circunstâncias. Entretanto, a relação entre Margarida e a sogra também passava por uma transformação lenta, mas notável. Verônica, ao que tudo indicava, levara realmente a peito o que acontecera. Começou a interessar-se regularmente pelos assuntos da empresa da nora, e não por cortesia social, mas com uma curiosidade sincera, embora um pouco desajeitada, de uma pessoa que, pela primeira vez na vida, tentava reavaliar estereótipos de pensamento profundamente enraizados. Um mês após o incidente, Verônica convidou Vitor Paulo e Lúcia Santos para um modesto almoço de família, sem decorações luxuosas, sem multidão de convidados, sem a ostentação demonstrativa característica dos eventos anteriores da família Reis. Foi um jantar simples, quase caseiro, num círculo restrito destinado, ao que tudo indicava, a ser uma espécie de gesto simbólico de reconciliação e reconhecimento dos próprios erros. Vitor Paulo, embora mantivesse uma certa cautela, concordou em aceitar o convite, guiado pelo seu próprio princípio de nunca guardar rancor de pessoas que tentam sinceramente corrigir os seus erros. Filha, disse ele a Margarida antes deste encontro, vou esquecer o que ela disse à mesa, mas também não quero alimentar em mim um ressentimento que só envenena a vida de quem o carrega. Veremos quão sinceras são as suas tentativas de mudar. O almoço decorreu surpreendentemente bem. Verônica, deixando de lado as suas habituais maneiras sociais, perguntou a Lúcia Santos sobre a sua atividade docente, sobre as crianças a quem ela ensinava física gratuitamente no centro cultural local e, para surpresa de todos os presentes, expressou um desejo sincero de ajudar materialmente este clube, propondo financiar a aquisição de equipamento de laboratório moderno para a realização de experiências. Lúcia, disse ela, tenho refletido muito sobre o facto de que o verdadeiro valor de uma pessoa não se define pela quantidade de dinheiro na sua conta, mas pelo que ela faz pelos outros. A senhora, gratuitamente, sem qualquer contrapartida, transmite conhecimento a crianças que talvez nunca pudessem pagar aulas particulares caras. Esta é uma contribuição muito mais significativa para a sociedade do que muitas coisas das quais me orgulhei durante toda a minha vida. Lúcia Santos ficou sinceramente comovida com estas palavras, embora mantivesse uma certa contenção, lembrando-se da recente humilhação. Obrigada, Verônica, respondeu ela, mas a ajuda com o equipamento para as crianças é realmente algo necessário e importante. E aceitarei com gratidão esse apoio, independentemente das nossas relações pessoais.
As crianças merecem um futuro melhor. E se a sua ajuda pode melhorar esse futuro, não vejo razão para recusar. Vítor Paulo, que observava esta conversa, sentiu a sua tensão interna a diminuir gradualmente. Embora o perdão total, ao que parecia, exigisse ainda muito tempo e confirmações consistentes da sinceridade das mudanças da sogra, ele mantinha educadamente a conversa, falando sobre o seu trabalho como consultor na fábrica, sobre os jovens especialistas que ensinava nas subtilezas técnicas do trabalho com equipamentos complexos. E, gradualmente, a atmosfera à mesa tornava-se cada vez mais descontraída e natural. No entanto, apesar deste progresso visível nas relações familiares, Margarida continuava a observar atentamente o desenvolvimento da situação, não se permitindo uma confiança excessiva após uma experiência tão dolorosa. Ela compreendia perfeitamente que preconceitos profundamente enraizados não desaparecem num mês, e que o verdadeiro teste à sinceridade das mudanças da sua sogra ainda estava para vir, em circunstâncias reais da vida, e não apenas na atmosfera controlada dos almoços de família. Foi por isso que, quando, 2 semanas mais tarde, Verônica convidou a família para outro grande evento, uma noite de caridade em apoio aos orfanatos da região, onde se esperava a presença de muitos convidados influentes, representantes da imprensa e da administração da cidade, Margarida recebeu este convite com uma certa dose de cautela, querendo certificar-se de que o comportamento público da sogra mudara tanto quanto a sua atitude, num círculo familiar restrito. O evento decorreu noutro local, menos pomposo do que a anterior mansão de campo, no auditório municipal, especialmente destinado a iniciativas de caridade. Margarida chegou com os pais, Tomás e Henrique Arthur, e desde os primeiros minutos notou uma mudança impressionante no comportamento de Verônica, que recebia os convidados à entrada. A sogra aproximou-se pessoalmente de Vítor Paulo e Lúcia Santos, pegou-lhes nos braços e conduziu-os aos lugares de honra na primeira fila, os mesmos lugares que antes eram destinados exclusivamente aos convidados mais influentes e importantes do evento. "Permitam-me que vos apresente os meus convidados especiais", disse ela, dirigindo-se aos presentes com a mesma confiança com que antes exibia o seu snobismo. Mas agora essa confiança estava direcionada para um rumo completamente diferente e positivo. Vítor Paulo e Lúcia Santos, pais da minha nora Margarida, pessoas maravilhosas e dignas, com quem muitos de nós teríamos muito a aprender sobre a verdadeira dignidade humana. Os convidados presentes no evento receberam esta inesperada demonstração de respeito por parte da anfitriã da noite, conhecida anteriormente pelo seu snobismo e seletividade no seu círculo de relações, com interesse e alguma surpresa. Alguns deles, provavelmente, tinham ouvido falar do incidente ocorrido na celebração anterior. Os rumores nestes círculos espalham-se rapidamente, apesar de todas as tentativas da família de manter o conflito privado. Margarida, observando esta cena, sentiu uma complexa mistura de satisfação com as mudanças que estavam a ocorrer e uma contínua cautela, própria de uma pessoa que conhece demasiado bem o valor dos gestos públicos e do comportamento demonstrativo de pessoas influentes. Ela compreendia que tal reabilitação pública dos seus pais era realmente importante para restaurar a sua dignidade aos olhos da sociedade. Mas o verdadeiro teste à sinceridade das mudanças da sogra não estava nos gestos grandiosos em público, mas na atitude cotidiana e rotineira, que se manifestaria longe dos olhares alheios, e sem a esperança de reconhecimento público de tal virtude. A noite de caridade foi um sucesso, arrecadando uma quantia significativa de doações para os orfanatos regionais. E Vítor Paulo e Lúcia Santos, para sua própria surpresa, sentiram-se neste evento muito mais confortáveis e confiantes do que na anterior celebração pomposa, onde ocorreu a memorável humilhação. Em parte, isso devia-se à mudança de atitude da anfitriã da noite, mas também, em parte, à sua própria transformação interior, que ocorreu depois de tomarem consciência de que a sua filha nunca permitiria que ninguém humilhasse impunemente a sua própria família, independentemente do status e da influência do agressor. A caminho de casa, Vítor Paulo, sentado no banco de trás do carro da filha, disse pensativamente: "Sabes, filha, tenho refletido muito sobre esta história nas últimas semanas. Parece-me que a lição mais importante aqui não é que a minha ação de há muito tempo na fábrica salvou uma vida e uniu as nossas famílias de uma forma tão surpreendente. A lição mais importante é como tu própria reagiste à humilhação, com calma, com dignidade, sem histerias e lágrimas, mas defendendo firmemente o nosso direito ao respeito. Foi isso, e não a ligação acidental através do passado, que realmente mudou a atitude dessa mulher em relação a nós." Margarida, conduzindo o carro pelas ruas noturnas da cidade, acenou pensativamente, concordando com a sabedoria das palavras do pai. "Pai, tens toda a razão. Se eu tivesse feito um escândalo, começado a gritar e a justificar-me, a exigir explicações ali mesmo à mesa,
Isso só teria confirmado a opinião preconceituosa da sogra sobre a nossa família como pessoas que não correspondiam ao seu círculo social. Mas a calma dignidade com que saímos daquela sala mostrou a ela e a todos os convidados presentes que a verdadeira força de caráter não precisa de palavras sonantes e discussões públicas. Entretanto, as relações comerciais entre as empresas de Margarida e a holding dos Reis continuavam a desenvolver-se com sucesso nas novas condições revistas, que incluíam garantias adicionais de respeito mútuo. Além disso, alguns meses após o conflito inicial, Henrique Arthur propôs a Margarida alargar a cooperação, incluindo a sua empresa como parceira oficial de um novo e ainda mais ambicioso projeto de construção de um bairro residencial nos arredores da cidade, o que abria para a Aço Invest perspectivas de um crescimento significativo do volume de negócios e do reforço da sua posição no mercado regional. Margarida, ponderando cuidadosamente todos os aspectos de tal proposta, incluindo os potenciais riscos de misturar relações comerciais e familiares, decidiu mesmo assim aceitar o alargamento da cooperação, guiada por uma abordagem pragmática de uma mulher de negócios, capaz de separar as mágoas pessoais da avaliação objetiva do benefício comercial, desde que se mantivessem o respeito mútuo e garantias contratuais claras para o futuro. Paralelamente ao desenvolvimento das relações comerciais, continuava a evolução gradual das relações pessoais entre todos os participantes desta dramática história. Tomás, que frequentava de facto cursos de gestão de conflitos, começou a demonstrar mudanças notáveis no seu próprio comportamento, não só nas relações com a esposa, mas também na esfera profissional. Nas reuniões na empresa do pai, tornou-se mais confiante na defesa da sua própria posição, mesmo quando esta divergia da opinião dos parentes mais velhos, o que aumentou visivelmente a sua autoridade entre os colegas e parceiros da holding. Um dia, cerca de 2 meses após o incidente, numa reunião de negócios na holding dos Reis, surgiu uma situação controversa sobre as condições de cooperação com um dos subcontratados, que propunha um preço mais baixo à custa da utilização de materiais de construção de má qualidade. Henrique Arthur, guiado exclusivamente pelo benefício financeiro, inclinava-se a aceitar esta proposta, apesar dos riscos óbvios para a qualidade e segurança da futura construção. Tomás, contrariando o seu hábito anterior de concordar silenciosamente com as decisões do pai, desta vez, opôs-se firmemente a tal compromisso, declarando na reunião: "Pai, não podemos poupar na segurança das pessoas em troca de um benefício financeiro a curto prazo. Lembras-te da história da fotografia que mudou a nossa atitude em relação à família da Margarida? A dignidade e a honestidade são mais importantes do que o lucro imediato. E não quero que a nossa holding seja associada a uma abordagem pouco escrupulosa à construção, de cuja qualidade dependem as vidas das pessoas que vão viver nestas casas." Henrique Arthur, inicialmente surpreendido com a posição tão decidida do filho, após uma breve reflexão, acabou por concordar com os seus argumentos, recusando a duvidosa proposta do subcontratado em favor de uma opção mais cara, mas de qualidade e segura, de materiais de construção. Esta decisão revelou-se posteriormente estrategicamente correta. A qualidade do complexo habitacional construído superou significativamente as expectativas dos compradores dos apartamentos, o que fortaleceu a reputação da holding no mercado imobiliário regional, e atraiu clientes adicionais graças a críticas e recomendações positivas. Margarida, ao saber deste episódio pelo marido, sentiu um orgulho sincero pelas mudanças que ocorreram nele. "Tomás", disse ela na noite desse mesmo dia, "vejo que a tua determinação em defender os princípios corretos não diz respeito apenas às nossas relações pessoais, mas estende-se também à tua atividade profissional. Este é um passo realmente importante e sério no teu desenvolvimento pessoal." Tomás sorriu, pegando na mão da esposa. "Margarida, ensinaste-me uma coisa muito importante, que a verdadeira força de caráter não se manifesta em palavras sonantes, mas na capacidade de defender os princípios corretos, mesmo quando é inconveniente ou desvantajoso do ponto de vista financeiro. Agradeço-te por esta lição, embora o caminho para a sua assimilação tenha sido doloroso para toda a nossa família." Apesar de todas as mudanças positivas que ocorriam nas relações entre as famílias, Margarida continuava a manter uma certa distância interior em relação à sogra, compreendendo que a recuperação total da confiança exigia muito mais tempo do que alguns meses de gestos positivos e desculpas demonstrativas. Ela observava atentamente o comportamento de Verônica em várias situações, tentando determinar quão estáveis e profundas eram as mudanças que ocorreram nela, ou se eram uma reação temporária ao choque vivido e ao medo das possíveis consequências comerciais. Era precisamente esta cautela interior, esta capacidade de manter uma avaliação sóbria da situação, mesmo num momento de aparente resolução feliz do conflito, que sempre distinguira Margarida das pessoas propensas a uma confiança excessiva e a conclusões precipitadas.
Ela compreendia que ainda havia muitas provações pela frente e estava preparada para elas com a mesma firmeza de caráter que a ajudou a suportar com dignidade a humilhação inicial dos seus pais. Passou-se meio ano desde aquela noite memorável que mudou para sempre o equilíbrio de poder dentro da família Reis e Magalhães. Durante este tempo, muita coisa mudou. A empresa de Margarida expandiu a sua presença no mercado regional. As relações comerciais com a holding do sogro adquiriram um caráter estável e mutuamente benéfico. E as relações pessoais dentro da família, ao que parecia, normalizaram-se finalmente, entrando num rumo calmo e medido de respeito e compreensão mútuos. No entanto, a vida, como se sabe, raramente segue um guião linear, e o verdadeiro teste às relações humanas ocorre muitas vezes precisamente quando todos os envolvidos menos esperam. Foi neste período de relativa harmonia familiar que ocorreu um evento na vida de Margarida capaz de testar seriamente a solidez de todos os laços recentemente restabelecidos dentro da grande família. O facto é que a empresa Aço Invest, em franca expansão nos últimos anos, chamou a atenção de uma grande holding nacional, especializada na aquisição de empresas regionais de sucesso, com o objetivo de as integrar na sua própria estrutura verticalmente integrada de fornecimento de materiais de construção. Os representantes desta holding nacional, conhecida pela sua política agressiva de expansão nos mercados regionais, abordaram Margarida com uma proposta de venda da participação maioritária da sua empresa por uma quantia, à primeira vista, bastante atrativa, que excedia significativamente o valor de mercado atual da empresa. A proposta era tentadora. A quantia arrecadada com tal transação permitiria a Margarida garantir para sempre o bem-estar financeiro, não só da sua própria família, mas também dos seus pais, de quem cuidava sinceramente ao longo de toda a sua vida adulta. No entanto, por trás da proposta aparentemente atrativa, escondia-se uma armadilha substancial que Margarida, com a sua vasta experiência empresarial e perspicácia natural nos negócios, rapidamente reconheceu ao examinar atentamente as condições da transação. A holding nacional, ao adquirir a participação maioritária, planeava reestruturar completamente a empresa, despedindo uma parte significativa do pessoal, incluindo muitos funcionários que trabalharam sob a liderança de Margarida durante muitos anos, e deram um contributo substancial para a criação e desenvolvimento da empresa. Além disso, a reestruturação implicava a transferência das principais instalações de produção para outra região, o que significaria o fim efetivo da Aço Invest como uma marca independente e reconhecida no mercado local, bem como a perda de emprego para centenas de pessoas para quem a empresa serviu durante muitos anos, como uma fonte fiável de rendimento estável e garantias sociais. Margarida, que sempre viu o seu negócio não apenas como uma fonte de enriquecimento pessoal, mas como uma responsabilidade perante a sua equipa e a sociedade em geral, não podia de forma alguma aceitar tal proposta, apesar da sua atratividade financeira. Ela recusou educada, mas firmemente, a proposta da holding nacional no primeiro encontro com os representantes da empresa. No entanto, eles, ao que tudo indicava, não estavam habituados a receber recusas e interpretaram tal decisão exclusivamente como uma posição inicial para futuras negociações, esperando que condições financeiras mais vantajosas pudessem convencer a empresária teimosa. Apenas algumas semanas após a recusa inicial, os representantes da holding voltaram a contactá-la, aumentando significativamente o valor proposto e acrescentando bônus pessoais adicionais para a própria Margarida como diretora da empresa. Margarida recusou novamente, explicando a sua posição de forma clara e inequívoca. Aprecio a vossa proposta. Mas a minha empresa não é apenas um conjunto de ativos no balanço, prontos para serem vendidos à primeira oferta vantajosa. São pessoas que me confiaram o seu destino profissional. É uma reputação construída ao longo de anos de trabalho honesto, e não tenciono sacrificar isso em prol de um benefício financeiro a curto prazo, independentemente do valor oferecido. No entanto, a holding nacional revelou-se um adversário muito mais persistente e sem escrúpulos do que Margarida inicialmente supunha. Convencidos de que as propostas diretas de compra não funcionavam, os representantes da holding começaram a usar táticas muito mais agressivas, e por vezes, abertamente desleais, para pressionar a empresa de Margarida, procurando forçá-la a aceitar as condições da transação através da criação de dificuldades artificiais na atividade corrente da empresa. O primeiro sinal de alarme foi a rescisão inesperada do contrato com um dos principais fornecedores de matérias-primas da Aço Invest, explicada por razões formais, mas que, como Margarida descobriu através de uma investigação mais detalhada pelos seus próprios canais de negócio, foi na verdade iniciada pela pressão da holding nacional, que possuía uma influência muito maior nos mercados, e era capaz de oferecer a este fornecedor condições de cooperação muito mais vantajosas em troca da rescisão do contrato com a empresa de Margarida.
Seguiu-se um endurecimento drástico das condições de crédito por parte do banco que durante muitos anos serviu as operações financeiras da empresa de Margarida em condições preferenciais. O banco exigiu inesperadamente o reembolso antecipado de parte da linha de crédito, alegando uma mudança na sua política interna de avaliação de riscos. Embora Margarida compreendesse perfeitamente que tal decisão dificilmente seria uma coincidência temporal com a campanha ativa da holding nacional para adquirir a sua empresa, Margarida, confrontada com estas dificuldades crescentes, viu-se numa situação difícil, que exigia uma decisão estratégica rápida e ponderada. Ela compreendia que a holding nacional, com os seus consideráveis recursos financeiros e administrativos, era capaz de criar problemas ainda mais sérios para a sua empresa, se ela continuasse a insistir na sua recusa em vender o negócio. Ao mesmo tempo, ela recusava-se categoricamente a ceder à chantagem e atrair os interesses de centenas de funcionários que lhe confiaram o seu destino profissional. Foi neste período difícil de grandes desafios empresariais que Margarida sentiu pela primeira vez o verdadeiro valor do apoio familiar, que se formou após a resolução do conflito inicial com a família do marido. Tomás, ao saber das crescentes dificuldades no negócio da esposa, ofereceu imediatamente a sua ajuda, usando os vastos contactos de negócios da sua própria família no setor da construção, para encontrar soluções alternativas para os problemas que surgiram. Margarida, disse-lhe ele uma noite, quando ela analisava relatórios financeiros até altas horas, tentando encontrar a melhor saída para a situação. Deixa-me envolver o meu pai neste problema. Ele tem uma vasta experiência e contactos nos círculos empresariais da região, e o seu apoio pode ser decisivo no confronto com a holding nacional. Margarida, inicialmente inclinada a resolver os seus problemas de negócio sozinha, não querendo criar a impressão de dependência dos parentes do marido, acabou por aceitar essa ajuda, compreendendo a gravidade objetiva da ameaça e a necessidade de mobilizar todos os recursos disponíveis para proteger os interesses da sua empresa e dos seus funcionários. Henrique Arthur, ao saber da situação, reagiu imediatamente, vendo este problema não como uma obrigação formal de negócios, mas como um verdadeiro desafio à honra de toda a família, agora unida não só pelos laços do casamento, mas também por um profundo respeito mútuo, forjado na fornalha das provações vividas em conjunto. Margarida, disse-lhe ele num encontro pessoal, estou disposto a dar todo o apoio necessário nesta situação, não só por razões de negócio, mas também porque a tua empresa e os teus princípios de gestão merecem ser protegidos de tais métodos desleais de concorrência. Deixa-me envolver os meus próprios advogados e parceiros de negócio neste assunto. Juntos, poderemos encontrar uma forma de resistir à pressão da holding nacional, com a ajuda da equipa jurídica da holding Reis, que tinha uma vasta experiência em questões de legislação antimonopólio, e na defesa dos interesses das pequenas e médias empresas contra a concorrência desleal por parte de grandes players nacionais. Margarida iniciou uma queixa oficial junto da direção regional da Autoridade da Concorrência, apresentando provas documentais da pressão coordenada da holding nacional, através da criação artificial de problemas com fornecedores e financiamento bancário. A investigação iniciada pela Autoridade da Concorrência demorou várias semanas, durante as quais Margarida continuou a sentir uma pressão e incertezas significativas quanto ao futuro do seu próprio negócio. Mas, graças ao apoio da família do marido e à sua própria determinação inabalável em defender os interesses da empresa e dos seus funcionários, ela manteve a calma exterior e continuou a gerir eficazmente a empresa, apesar das dificuldades crescentes. Paralelamente à investigação da concorrência, Henrique Arthur usou os seus próprios contactos de negócio para encontrar fornecedores alternativos de matérias-primas capazes de substituir o parceiro perdido, bem como para organizar negociações com outro banco, disposto a oferecer à empresa de Margarida condições de crédito mais vantajosas em troca da linha preferencial perdida. Estas medidas, tomadas em conjunto pelos esforços de ambas as famílias, começaram gradualmente a produzir resultados positivos, diminuindo a intensidade da pressão financeira sobre a Aço Invest. Foi neste período crítico que Margarida compreendeu plenamente quão profundamente mudaram as relações dentro da grande família após o conflito inicial. Verônica, ao saber das dificuldades de negócio da nora, também ofereceu a sua ajuda, usando os seus contactos pessoais nos círculos da administração regional, com quem mantinha relações de amizade há muitos anos graças à sua ativa atividade de caridade. Margarida, disse ela à nora num encontro pessoal, deixa-me organizar um encontro com o vice-presidente da Câmara para o Desenvolvimento Econômico da região. Ele é um velho amigo da nossa família, e tenho a certeza de que as autoridades regionais estão interessadas em preservar uma empresa local de sucesso, que garante postos de trabalho e receitas fiscais para o orçamento, em vez da sua aquisição por uma holding nacional com a subsequente transferência das instalações de produção para outra região. Margarida, recordando aquela noite memorável em que a mesma mulher humilhou publicamente os seus pais,
Sentiu uma complexa gama de sentimentos ao observar tal transformação na atitude da sogra, do snobismo arrogante a um desejo sincero de prestar ajuda real e prática numa situação difícil. Obrigada, Verônica, respondeu ela com sincera gratidão. A sua ajuda pode de facto ser decisiva nesta situação. O encontro com o representante da administração regional, organizado graças aos contactos de Verônica, revelou-se de facto extremamente útil. O vice-presidente da Câmara, familiarizado com a situação e avaliando a importância da empresa de Margarida para a economia da região, expressou o seu apoio oficial à manutenção da empresa na jurisdição local, o que fortaleceu ainda mais a posição de Margarida no confronto com a holding nacional e teve uma certa influência na decisão da autoridade da concorrência relativamente à investigação anteriormente iniciada. Algumas semanas mais tarde, a autoridade da concorrência emitiu uma conclusão oficial, confirmando a existência de indícios de concorrência desleal por parte da holding nacional, o que resultou em consequências jurídicas substanciais para esta última, incluindo multas significativas e a obrigação de restabelecer as relações comerciais perdidas da empresa de Margarida com o antigo fornecedor de matérias-primas nas condições de cooperação iniciais. A holding nacional, confrontada com tais consequências jurídicas e de reputação das suas ações desleais, foi forçada a abandonar completamente as novas tentativas de aquisição da Aço Invest e a deixar a empresa de Margarida em paz, reconhecendo a futilidade de continuar a pressionar uma empresa que demonstrou uma resistência tão eficaz graças aos esforços combinados de duas famílias e ao apoio das autoridades regionais. Margarida, ao conseguir resolver esta grave crise empresarial, sentiu não só o alívio de ter eliminado a ameaça imediata ao seu negócio, mas também um profundo e sincero sentimento de gratidão para com a família do marido pelo apoio prestado durante o período difícil. Ela compreendia que tal ajuda mútua teria sido simplesmente impossível há meio ano, antes daquela noite memorável que mudou os fundamentos das relações dentro desta grande e complexa família. Vítor Paulo e Lúcia Santos, que observaram este dramático confronto de lado, sentiram uma mistura de orgulho pela filha, que demonstrou uma excepcional perspicácia empresarial e firmeza de caráter numa situação de crise, e também uma sincera surpresa e uma certa alegria cautelosa pelo quão real e prático foi o apoio da família Reis, que de forma tão dramática iniciara as relações com a sua família há meio ano. Sabes, filha, disse Vítor Paulo a Margarida durante um encontro familiar que ocorreu logo após a resolução bem-sucedida da crise empresarial. Tenho de admitir que o teu marido e a sua família demonstraram uma verdadeira lealdade e prontidão para defender os interesses dos seus entes queridos quando foi realmente necessário. Talvez a lição dramática que o destino nos deu há meio ano tenha realmente dado frutos duradouros, mudando para melhor o caráter das relações dentro da vossa família. Margarida, concordando com as sábias observações do pai, manteve mesmo assim uma certa dose de cautela realista na avaliação das mudanças ocorridas. Pai, tens razão. O apoio foi realmente sincero e eficaz. Mas continua a observar atentamente o desenvolvimento dos acontecimentos, compreendendo que o verdadeiro teste ao caráter de uma pessoa não ocorre em episódios isolados, mesmo que significativos e dramáticos, mas numa sequência duradoura de ações ao longo de muitos anos de vida em comum. Entretanto, nas relações pessoais entre Margarida e Tomás, também ocorriam importantes mudanças positivas, que fortaleciam os alicerces do seu casamento, após a séria aprovação vivida há meio ano. Tomás, que continuava a frequentar os cursos de gestão de conflitos e a trabalhar ativamente no seu próprio crescimento pessoal, demonstrava mudanças sustentadas no seu caráter, que se manifestavam não só em momentos críticos, mas também na vida cotidiana da família. Tornou-se consideravelmente mais atento às necessidades da esposa, participava ativamente na discussão de importantes decisões de negócio relativas à sua empresa, oferecendo ideias construtivas e apoio, sem tentar impor a sua própria opinião ou diminuir a importância das conquistas profissionais de Margarida. Além disso, ele iniciou tradições familiares regulares, que incluíam visitas conjuntas aos pais de Margarida, o que antes acontecia com muito menos frequência e sem a devida iniciativa da sua parte. Um dia, durante uma dessas visitas aos pais da esposa, Tomás propôs a Vítor Paulo uma ideia inesperada, que demonstrou a profundidade das mudanças pessoais que ocorreram nele. Vítor Paulo, disse ele, sei que o senhor trabalhou muitos anos como torneiro na fábrica de maquinaria pesada, possuindo uma experiência prática única nesta área. Não gostaria de considerar a possibilidade de prestar consultoria à nossa holding de construção sobre a seleção e manutenção de equipamentos especializados para as necessidades de produção da empresa? A sua experiência e conhecimento poderiam trazer um benefício prático substancial para o nosso negócio, além de lhe proporcionar uma fonte de rendimento adicional na reforma, sem exigir grandes esforços físicos. Vítor Paulo, inicialmente surpreendido com tal proposta, após uma breve reflexão, acabou por concordar.
avaliando a sinceridade e a importância prática de tal iniciativa do genro. Esta colaboração revelou-se posteriormente mutuamente benéfica para ambas as partes. A holding dos Reis obteve acesso a conhecimentos técnicos únicos e a uma experiência prática indisponível através dos canais habituais de contratação de especialistas, e Vítor Paulo encontrou uma oportunidade adicional de aplicar a experiência acumulada ao longo de muitos anos, continuando a sentir-se útil e necessário mesmo na idade avançada. Margarida, observando tal desenvolvimento das relações entre o marido e o seu próprio pai, sentiu uma profunda satisfação e uma alegria sincera por quão organicamente as duas famílias se integraram após o conflito inicial. Ela compreendia que tal harmonia se tornara possível precisamente graças à sua própria firmeza e princípios no momento crítico, que não permitiram que a humilhação ficasse impune. Mas ao mesmo tempo, graças à sincera prontidão de todos os participantes do conflito, para tirar as lições certas do que aconteceu e trabalhar na construção de relações verdadeiramente respeitosas e mutuamente benéficas. Alguns meses mais tarde, perto do final do ano, ocorreu outro evento significativo, que selou definitivamente a transformação positiva das relações dentro da grande família. A empresa de Margarida, que superou com sucesso uma grave crise empresarial e continuou o seu desenvolvimento dinâmico graças aos esforços conjuntos de ambas as famílias, foi galardoada com um prestigiado prêmio regional pela sua contribuição para o desenvolvimento da indústria local e pela criação de postos de trabalho de qualidade para os habitantes da região. Na cerimônia solene de entrega do prêmio, que decorreu na presença do presidente da região e de muitos representantes dos círculos empresariais, Margarida, ao subir ao palco para receber o merecido prêmio, convidou especialmente os seus próprios pais, bem como Verônica e Henrique Arthur, a juntarem-se a ela no pódio, sublinhando no seu discurso de agradecimento a importância do apoio familiar para alcançar o sucesso profissional. Quero agradecer não só a minha maravilhosa equipa de funcionários, sem os quais este prêmio seria simplesmente impossível, disse ela perante a audiência reunida, mas também a minha família, aos meus pais, que me incutiram os princípios da honestidade e da dignidade, e também a família do meu marido, que apesar do início difícil da nossa relação, demonstrou posteriormente uma lealdade e apoio sinceros nos momentos difíceis da nossa vida em comum. É graças a este apoio, a este respeito mútuo, forjado através de provações e dificuldades, que se tornou possível o sucesso que hoje celebramos. Verônica, que estava no palco ao lado de Vítor Paulo e Lúcia Santos, sentiu uma profunda emoção ao ouvir estas palavras da nora, perante uma audiência tão representativa. Ela compreendia que tal reconhecimento público significava, de facto, o fim definitivo e simbólico do dramático conflito que começara há meio ano com as suas próprias palavras imprudentes, ditadas por preconceitos, e terminara com uma reconciliação sincera e profunda, baseada no verdadeiro respeito mútuo entre todos os membros de uma grande família agora verdadeiramente unida. Após a cerimônia de entrega do prêmio, durante o coquetel informal organizado para os convidados do evento, Verônica aproximou-se de Vítor Paulo e proferiu as palavras que se tornaram uma espécie de acorde final do longo processo de reconciliação e transformação interior. Vítor Paulo, quero agradecer-lhe pela sua paciência e sabedoria, demonstradas ao longo destes meses. O senhor poderia ter guardado ressentimento de mim, pelo que aconteceu há muitos meses, mas em vez disso, deu-me a oportunidade de me corrigir, de me tornar uma pessoa melhor. Por isso, estarei grata até ao fim dos meus dias. Vítor Paulo, sempre distinguido pela sua sabedoria contida e pela sua capacidade de perdoar as pessoas que se arrependem sinceramente, respondeu com a sua calma habitual. Verônica, o mais importante na vida é a capacidade das pessoas de mudarem para melhor, de reconhecerem os seus próprios erros. A senhora demonstrou precisamente essa capacidade, e estou sinceramente feliz por as nossas famílias terem conseguido superar as dificuldades iniciais e construir relações baseadas no verdadeiro respeito mútuo. Um ano após aquela noite dramática que virou do avesso a vida de duas famílias, seguiu-se um período de relativa calma e estabilidade, que Margarida, habituada a constantes desafios e crises, tanto nos negócios como na vida pessoal, encarava com uma certa dose de cautela. Ela sabia demasiado bem que tal tranquilidade era muitas vezes uma calmaria temporária, antes de mais uma séria provação. E de facto, o destino em breve apresentou um novo, embora de natureza completamente diferente, desafio a toda a grande família. Lúcia Santos, sempre distinguida por uma saúde de ferro e uma energia inesgotável, apesar da sua idade avançada, sentiu inesperadamente um grave mal-estar, que exigiu hospitalização urgente e um subsequente exame médico detalhado. O diagnóstico, feito pelos médicos após uma série de análises, revelou-se grave. Foi detectado um tumor que exigia uma intervenção cirúrgica imediata e um subsequente longo tratamento. Margarida, ao saber deste diagnóstico, sentiu um verdadeiro choque,
que paralisa até as pessoas mais fortes de espírito perante a ameaça à saúde e à vida de um ente querido. No entanto, fiel aos seus próprios princípios de nunca entrar em pânico em situações críticas, ela mobilizou imediatamente todos os recursos disponíveis para garantir à sua mãe os melhores cuidados médicos possíveis, organizando consultas com os principais especialistas da região na área da oncologia. Foi neste período difícil que a família Reis demonstrou novamente a verdadeira profundidade das mudanças ocorridas anteriormente no caráter das relações entre as duas famílias. Henrique Arthur, que possuía vastos contactos nos círculos médicos, graças a uma colaboração de muitos anos com clínicas privadas financiadas pela sua holding de construção no âmbito de projetos sociais, organizou pessoalmente uma consulta para Lúcia Santos com um dos principais oncologistas de um centro médico nacional, conhecido pelos seus métodos de tratamento avançados para doenças semelhantes. Margarida, disse ele a Nora, ao saber do diagnóstico da sua mãe, vou organizar para Lúcia Santos uma consulta com o professor Ricardo, chefe do Departamento de Oncologia do Centro Médico Nacional. Ele é um dos melhores especialistas do país nesta área. E eu pessoalmente farei com que a tua mãe receba o melhor tratamento possível. Independentemente dos custos financeiros, Verônica, também profundamente preocupada com o estado de saúde de Lúcia Santos, com quem ao longo do último ano conseguiu estabelecer uma relação verdadeiramente calorosa e amigável, visitava-a regularmente no hospital, levando não só flores e frutas, mas também um verdadeiro apoio moral, passando longas horas à cabeceira da doente, discutindo com ela os mais variados temas, desde recordações de infância a planos para o futuro após uma recuperação bem-sucedida. Lúcia, dizia ela à amiga, usando o tratamento amigável pelo nome que já se tornara habitual entre as mulheres ao longo do último ano de convívio próximo. Vais ficar bem, tenho a certeza absoluta. És uma pessoa demasiado importante para esta família, para aquelas crianças a quem ensinas física, para permitires que a doença te vença. Vamos todos juntos passar por esta provação. A operação, realizada pelo principal especialista do Centro Médico Nacional, foi um sucesso. O tumor foi completamente removido numa fase relativamente precoce, o que aumentava significativamente as hipóteses de uma recuperação total sem recidivas posteriores da doença. No entanto, Lúcia Santos tinha pela frente um longo curso de terapia de reabilitação, que exigia atenção e cuidados constantes por parte dos seus entes queridos. Margarida, que continuava a gerir ativamente a sua própria empresa mesmo neste período difícil de provações familiares, encontrava, no entanto, tempo para visitas regulares à mãe, para a organização dos cuidados médicos necessários e para o apoio emocional durante o processo de recuperação. Tomás, demonstrando a estabilidade das mudanças pessoais que ocorreram nele, também se envolveu ativamente no processo de cuidar da sogra, visitando-a regularmente com a esposa e prestando a ajuda prática possível à família neste período difícil. Vitor Paulo, que sofria particularmente com a doença da esposa, tendo em conta as longas décadas de vida em comum, repletas de apoio e amor mútuos, encontrava forças na consciência de quão unida se tornara agora a sua grande família perante sérias provações. Ele repetia frequentemente às pessoas à sua volta, incluindo vizinhos e velhos amigos da fábrica, que se interessavam pela saúde da sua esposa. Sabem, se há um ano me tivessem dito que a família do meu genro se tornaria para nós um verdadeiro pilar num momento difícil, eu provavelmente não teria acreditado. Mas a vida ensina-nos lições surpreendentes, mostrando o verdadeiro valor das relações humanas precisamente quando são postas à prova por dificuldades reais, e não apenas por palavras bonitas em eventos sociais. Alguns meses após um intenso tratamento de reabilitação, Lúcia Santos começou a melhorar, regressando gradualmente ao seu estilo de vida habitual. Embora os médicos recomendassem uma redução significativa das cargas físicas e emocionais num futuro próximo, ela regressou com alegria ao ensino no seu clube de física, embora agora, por insistência da família, e aceitando com gratidão o apoio financeiro de Verônica, as aulas fossem realizadas em condições significativamente melhoradas, com equipamentos novos e modernos, que permitiam às crianças realizar experiências muito mais impressionantes e informativas. Foi neste período, observando a recuperação bem-sucedida da sua mãe e o contínuo fortalecimento das relações entre as duas famílias, que Margarida tomou uma decisão que já ponderava há algum tempo, mas que adiava devido à ocupação e a várias circunstâncias da vida. Ela decidiu expandir oficialmente a atividade de mecenato da sua própria empresa, criando uma fundação de caridade especial, destinada a apoiar iniciativas educativas na sua região natal. Em memória da importante lição de dignidade humana que esta complexa história de família ensinou, a fundação, batizada em honra dos pais de Margarida, previa o financiamento de bolsas de estudo para crianças talentosas de famílias de baixos rendimentos que desejassem obter o ensino superior em especialidades técnicas e econômicas, bem como o apoio a clubes escolares e programas educativos extracurriculares,
semelhantes ao que Lúcia Santos dirigiu gratuitamente durante muitos anos. Margarida via nisto não apenas um ato de caridade, mas a continuação da filosofia de vida que os seus pais lhe incutiram desde a infância. Uma filosofia segundo a qual a verdadeira dignidade de uma pessoa se define pelos seus atos e pela sua contribuição para a vida das pessoas à sua volta, e não pelo seu status social ou riqueza material. Henrique, Arthur e Verônica, ao saberem da iniciativa de Margarida, expressaram um forte desejo de se juntarem ao financiamento desta fundação, o que permitiu expandir significativamente a escala dos programas inicialmente planeados. Margarida, disse Verônica na cerimônia oficial de criação da fundação, esta iniciativa reflete perfeitamente os valores que são verdadeiramente importantes na vida: o cuidado com as gerações futuras, o apoio a pessoas talentosas, independentemente da sua origem. Orgulho-me de poder dar a minha própria contribuição para esta nobre causa, e espero que tal atividade se torne para mim uma espécie de redenção pelas minhas anteriores visões erradas da vida, ditadas por um snobismo vazio e por preconceitos. A cerimônia de criação da fundação reuniu um número significativo de representantes da comunidade empresarial local, da administração regional, bem como de cidadãos comuns, cujos filhos poderiam posteriormente beneficiar das oportunidades educativas oferecidas pela fundação. Neste evento estiveram presentes também Vitor Paulo e Lúcia Santos, completamente recuperados da doença, despertando a sincera admiração das pessoas à sua volta pela sua resiliência e amor à vida. Margarida, discursando perante a audiência reunida na cerimônia de criação da fundação, proferiu um discurso que se tornou uma espécie de conclusão simbólica do longo caminho de transformação de toda esta grande e complexa família. Há um ano, ocorreu um evento do qual muitos dos presentes aqui talvez tenham ouvido falar. Um conflito público, uma humilhação que poderia ter destruído para sempre as relações entre duas famílias. Mas em vez da destruição, escolhemos o caminho da correção dos erros, do respeito mútuo e do verdadeiro apoio uns aos outros nos momentos difíceis da vida. Esta fundação de caridade é um símbolo de que mesmo das provações mais difíceis se pode tirar uma lição positiva, capaz de trazer benefícios não só à nossa família, mas a toda a sociedade em geral. Vitor Paulo, que ouvia o discurso da filha com profundo orgulho paternal, disse-lhe mais tarde em privado: "Filha, sabes, sempre te ensinei a nunca permitires que outras pessoas humilhem a tua dignidade. Mas hoje, observando esta cerimônia, observando no que se transformou a história da nossa humilhação de há um ano, compreendi uma coisa ainda mais importante. A verdadeira força de caráter não se manifesta apenas na capacidade de nos defendermos no momento da ofensa, mas também na capacidade de transformar essa provação dolorosa numa força positiva, que beneficia muitas pessoas. Esta é uma sabedoria muito mais profunda do que a simples defesa da própria dignidade, e orgulho-me de que a minha filha tenha conseguido alcançar tal compreensão da vida." Margarida, abraçando o pai após estas palavras, sentiu uma profunda satisfação interior pela consciência da justeza do caminho percorrido. Ela recordava aquela noite memorável de há um ano, a sua própria determinação em não permitir que a humilhação dos seus pais ficasse impune, a dramática revelação da antiga história da vida salva, o longo e por vezes difícil processo de restauração da confiança entre as famílias, e depois a provação da crise empresarial e da doença da mãe, pelas quais a família já passou como uma frente unida e coesa de apoio mútuo. Ela compreendia que o caminho desde a humilhação inicial até ao momento de hoje, de reconciliação sincera e apoio mútuo, fora longo e difícil, exigindo esforços significativos, paciência e a prontidão de todos os participantes do conflito, para trabalharem nos seus próprios defeitos e preconceitos. Mas foi precisamente este caminho difícil, na sua profunda convicção, que tornou as relações finais dentro da família muito mais fortes e sinceras, do que se o conflito nunca tivesse ocorrido, deixando por resolver os preconceitos profundamente enraizados da sua sogra em relação ao status social e à origem das pessoas à sua volta. Entretanto, na vida pessoal de Margarida e Tomás, também ocorreu um evento significativo e feliz. O casal decidiu aumentar a família, e Margarida, que continuava a gerir com sucesso a sua própria empresa mesmo durante a gravidez, preparava-se para a maternidade com a mesma seriedade e ponderação que sempre caracterizaram a sua abordagem a qualquer decisão importante da vida. A notícia da chegada iminente de um neto ou neta causou uma alegria sincera em todos os membros da grande família, selando definitivamente os laços de afeto mútuo entre os Reis e os Magalhães. Verônica, ao saber da gravidez da nora, começou imediatamente a demonstrar um cuidado comovente, oferecendo ajuda com a decoração do quarto do bebê, consultas com os melhores obstetras da região e todo o tipo de apoio prático necessário a uma futura mãe. "Margarida", disse ela à nora durante um dos encontros regulares que já se tornaram uma tradição familiar, "quero que saibas, esta criança crescerá numa atmosfera de verdadeiro amor e respeito, independentemente da sua origem,
materna ou paterna. Aprendi uma lição importante sobre o verdadeiro valor de uma pessoa, e prometo que o meu neto ou neta nunca ouvirá de mim os preconceitos que eu, para minha profunda vergonha, outrora transmitia às pessoas à minha volta. Margarida, comovida pela sinceridade destas palavras, respondeu com o calor que se tornou possível graças ao longo caminho de reconciliação mútua. Obrigada, Verônica. Vejo o quanto mudou no último ano, e aprecio sinceramente o papel que agora desempenha na nossa grande família. Tenho a certeza de que o nosso futuro filho crescerá numa atmosfera de verdadeiro amor, apoio e dos valores de vida corretos que todos nós, juntos, nos esforçamos por lhe transmitir. O nascimento iminente da criança tornou-se uma espécie de símbolo de esperança e continuação das mudanças positivas que ocorreram dentro da grande família ao longo do último ano. Vitor Paulo e Lúcia Santos, que se preparavam para ser avós, aguardavam com ansiedade a chegada do neto ou neta. O parto correu bem. Nasceu uma menina, a quem o casal deu o nome de Matilde, o que pareceu a toda a família um nome simbólico, que significa força e sabedoria, valores tão importantes conquistados por esta grande família, através das difíceis provações do último ano. Margarida segurava nos braços a sua filha recém-nascida, sentindo uma onda de felicidade absoluta e ilimitada a espalhar-se dentro de si, misturada com uma profunda gratidão ao destino por todas as provações por que passou, que a levaram, no final, a este momento maravilhoso. Vitor Paulo e Lúcia Santos, que chegaram à maternidade, logo após receberem a feliz notícia, seguraram a neta nos braços com uma ternura trêmula, recordando a sua própria juventude e o nascimento da própria Margarida, há muitos anos. Sabes, disse Vitor Paulo em voz baixa, dirigindo-se à esposa, olhando para esta pequenina, penso no caminho incrível que a nossa família percorreu este ano. Da humilhação numa mesa de família a este momento de alegria sincera, partilhado com pessoas que outrora nos consideravam indignos do seu círculo social. A vida realmente ensina-nos lições surpreendentes. Verônica e Henrique Arthur, também presentes neste comovente momento de união familiar, sentiram uma alegria não menor, segurando nos braços a sua primeira neta. Verônica, olhando para o rostinho minúsculo de Matilde, proferiu as palavras que se tornaram uma espécie de conclusão simbólica de toda esta complexa história. Esta menina crescerá sabendo apenas uma verdade sobre a nossa família, que nos amamos e respeitamos uns aos outros. Independentemente da origem, do status ou dos erros do passado, todos nós juntos percorremos um longo caminho para chegar a este momento, e estou grata pela oportunidade de fazer parte de tal transformação. Tomás, de pé ao lado da esposa e da filha, sentiu o coração a transbordar de orgulho pelo caminho de crescimento pessoal percorrido, que começou naquela noite dramática em que ele, pela primeira vez, tomou verdadeiramente consciência da necessidade de proteger a sua família e não de se esconder atrás de uma neutralidade silenciosa, nos momentos críticos da vida. Ele pegou na mão de Margarida e disse em voz baixa: "Obrigado por me teres ensinado a ser um verdadeiro homem, capaz de defender os princípios corretos, independentemente das circunstâncias. A nossa filha crescerá vendo diante de si o exemplo de pais que não tiveram medo de passar por dificuldades para preservar a sua própria dignidade e construir relações familiares verdadeiramente fortes." Algumas semanas após o nascimento de Matilde, quando a família já se habituara completamente às novas responsabilidades parentais, Margarida, regressando ao seu ritmo de vida habitual, organizou uma pequena celebração familiar por ocasião do batizado da filha, convidando um círculo restrito das pessoas mais próximas, os pais de ambos os lados, bem como alguns amigos de longa data e os funcionários mais leais da sua própria empresa, que ao longo dos anos de trabalho em conjunto, se tornaram praticamente membros da grande família. Nesta festa modesta, mas profundamente simbólica, desprovida de qualquer luxo ostensivo e snobismo, característicos daquela antiga e malfadada celebração que deu início a toda esta história, reinava uma atmosfera de genuíno calor, respeito mútuo e alegria sincera pela vitória familiar comum sobre os preconceitos e a incompreensão. Vitor Paulo, ao fazer um brinde à neta recém-nascida, proferiu as palavras que se tornaram uma espécie de resumo filosófico de toda a história vivida pela família. "Meus caros", disse ele, dirigindo-se aos convidados reunidos, há um ano ocorreu um evento que poderia ter dividido para sempre a nossa família, semeando uma inimizade e um ressentimento insuperáveis. Mas em vez disso, escolhemos o caminho da compreensão, do perdão e do crescimento conjunto. Quero levantar este copo à verdadeira dignidade humana, aquela dignidade que não se mede pela espessura da carteira, ou pela sonoridade do apelido, mas que se define exclusivamente pelos nossos atos, pela nossa prontidão em reconhecer os erros e trabalhar para os corrigir. Que a minha neta Matilde cresça num mundo onde tais valores sejam para ela uma norma de vida natural e óbvia, e não o resultado de lições dolorosas que nós, a geração mais velha,
tivemos de aprender. Os convidados, comovidos com estas palavras, levantaram os seus copos em uníssono. E Margarida, observando esta cena de união familiar, sentiu uma profunda satisfação pela consciência de quão correta fora a sua decisão de não deixar passar a humilhação dos seus pais e de não se calar naquela noite memorável de há um ano. Ela compreendia que fora precisamente a sua firmeza de caráter, a sua recusa em aceitar a injustiça, bem como a sua prontidão posterior para dar uma oportunidade às pessoas de corrigirem os seus próprios erros, que levaram, no final, a este maravilhoso momento de felicidade familiar e respeito mútuo. Anos mais tarde, quando a pequena Matilde crescer, e um dia perguntar aos pais como seus avós paternos se conheceram e casaram, e também por que razão no álbum de família se guarda uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, que retrata jovens operários junto a um torno, Margarida certamente lhe contará toda esta história, desde a humilhação inicial numa mesa luxuosa, até a harmonia familiar final e merecida, mostrando, com seu próprio exemplo, que a verdadeira dignidade de uma pessoa não se testa nos momentos de facilidade e bem-estar, mas precisamente em situações críticas, que exigem firmeza de caráter e a prontidão para defender os princípios corretos, independentemente do status e da influência do agressor. Por enquanto, Margarida, embalando nos braços a sua pequena filha ao som de uma canção de embalar suave, olhava pela janela para a cidade noturna, que se espalhava em milhares de luzes lá embaixo. A mesma cidade onde ocorrera toda esta dramática história, que começou com uma humilhação injusta e terminou com uma reconciliação genuína, baseada no respeito mútuo, na honestidade e na prontidão de todos os participantes do conflito para crescerem e mudarem para melhor, em prol da construção de uma família verdadeiramente forte e amorosa.